mais um episódio do Pode Vinho Jurídico, o podcast que a gente mistura um bom vinho, né, com bons papos dos nossos convidados, sempre focando no mundo jurídico. Eu sou a Bruna Alves. E eu sou a Amanda Fonseca. Isso mesmo, Bruna. Hoje a gente vai mergulhar no universo de eventos, principalmente dos casamentos, e conhecer os bastidores do cerimonialista com nossa convidada muito especial, Aline Hausmann. Aline, é um prazer te receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um prazer te receber aqui no Pode Vinho. Gente, obrigada a vocês, obrigada pela confiança, por terem me escolhido. O mercado é cheio de fornecedores e é uma honra falar um pouquinho aqui para vocês desse mercado de eventos, principalmente de casamento. Então, muito obrigada pelo convite. Aline, como de praxe, né? Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória aí no mundo do evento, para a gente te conhecer um pouco melhor. Então, a minha empresa ela já tem 12 anos e ela começou assim muito despretensiosamente. E eu trabalhava num cerimonial de formaturas. E aí eu tinha um outro colega que trabalhava comigo também, a gente era da mesma área. E uma amiga me convidou, falou assim, Aline, você pode fazer meu casamento? Eu falei, nossa... Não, assim, não sei fazer casamento. Eu trabalho em formatura, trabalhava nessa época em evento. Era freelancer, assim. Freelancer, mas pegar um casamento pra fazer, eu falei, não, Débora, não vai rolar. Aí ela, não, Aline, faz meu casamento e tal. Eu falei, então tá, vou fazer. Aí eu chamei o Pedro pra fazer esse casamento também comigo, trabalhar na equipe, mas quem assumiu mesmo o casamento fui eu. E aí depois ele a gente fez o casamento, deu tudo certo, né? Aconteceu e tal. E aí, depois do casamento, ele virou pra mim e falou assim, Aline, por que a gente não faz um cerimonial de casamento? Eu falei, você ficou louco, que jamais que eu vou fazer um cerimonial de casamento. Já ouvi essa proposta muito da Bruna, tá? Bruna é doida pra mexer, nem com evento, né? Decoração. Eu adoro decoração e eu adoro casamento, né? Eu amei ser noiva, esse mundo de casamento. Foi muito legal, assim, eu acho que eu peço desculpas à minha cerimonialista, que às vezes eu entrava ali e tentava resolver. Era aquela noiva bem participativa, né? Bem participativa, porque eu gostava muito desse momento, assim. É um mercado muito gostoso, mas você entrar é uma coisa, você fala assim, nossa, assumir um casamento e tal. E aí eu falei com ele, não, Pedro, não. E ele foi insistindo. Eu falei, então tá, então vamos tentar. Mas a gente tem que ter um nome. E ele escolheu o nome, ele que escolheu o Hausmann Cerimonial, porque segundo ele era um nome forte. E nas nossas brigas, durante a sociedade, ele jogava na minha cara que o nome. Eu falei, mas você quem escolheu, eu não tenho culpa disso. E a gente brinca com isso até hoje. E aí, né, tem 12 anos, eu comecei assim... muito com eventos bem pequenos, e aí a gente foi ganhando nome, foi ganhando força, e em 2018 o Pedro resolveu sair da sociedade. Até esse tempo, tanto ele quanto eu, nós trabalhávamos como CLT, então o cerimonial era como se fosse um segundo plano, ele não era o nosso ganha-pão direto, digamos assim. E quando ele saiu, eu falei assim, e agora, como que eu vou fazer? Porque quando você tem uma sociedade, você tem as divisões de responsabilidade, né? Vocês duas sabem. Então, você vai tomar uma decisão, tem uma outra ali para poder te acolher ou para falar, não. Eu sempre falo que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, a gente sempre... Não é nem insegurança, mas às vezes uma coisinha ali que você tá com o pé atrás é aquele... Bruno, olha isso aqui pra mim, você acha isso também? É isso. É uma confiança a mais. Exatamente. E aí, quando ele saiu, eu falei, meu Deus, eu lembro que eu chorei, eu falei, não sai, não sei o quê. Mas eu sentia que, no fundo, era isso que eu precisava e que ele também, porque ele já não estava mais tanto, assim, envolvido com o cerimonial, porque ele estava em outro momento da carreira dele. E aí, quando ele saiu, eu falei, bom, agora vai ser o meu momento de escolha. Eu não vou poder continuar trabalhando como CLT e ter o cerimonial, porque não vai funcionar, não vai dar certo em termos de logística, de dia, de reunião, essas coisas todas. E aí eu tomei a decisão, eu larguei o meu emprego CLT, fiz um acordo na empresa que eu trabalhava e falei, olha, eu agora preciso sair porque eu quero de fato tomar conta da minha empresa, eu quero fazer o que eu realmente amo, que é fazer casamento, fazer evento e assumir o Hausmann como minha principal fonte de renda. E aí desde 2019 foi isso. E foi uma virada de chave. E antes, né, nesse emprego, igual você comentou aí, que trabalhava CLT, você tinha outra carreira destinada a áreas completamente diferentes ou já era algo que ia um pouco para o mercado de eventos?
Tinha, assim, uma ligação. Eu sou formada em gestão de eventos e fiz pós-graduação em marketing. Então, na empresa que eu trabalhava, eu era da parte de marketing e tinha um braço ali de eventos, de cuidar de algumas coisas. Então, sempre, tudo foi muito interligado, sabe? Então, não era uma coisa, eu era do financeiro. E mudei completamente. Não. Essa sempre foi a minha área. E você teve algum problema relacionado à saída do Pedro ou não? Foi tudo de forma tranquila? A gente, num primeiro momento, a sociedade se encerrou de forma muito tranquila. Depois a gente teve umas brigas. Hoje a gente se dá super bem, a gente conversa, enfim. Depois tudo se resolveu. Ficou muito claro quando a gente separou o que era a responsabilidade de um, de outro. Então, alguns contratos ele assumiu, que eram pessoas que tinham vindo dele. Outros casais eu assumi, que eram pessoas que eram indicações que vieram, né, procurando pela Aline, e aqueles que eram do Pedro, ele assumiu e deu tudo certo. Então, a gente não teve problema, assim, nem com o cliente, nem em relação a esse encerramento de sociedade, não. É porque sociedade é complexo, né? Muito. Igual a gente brinca aqui, que é um casamento. Então, às vezes, eu costumo falar que, ao mesmo tempo que eu acho que ser sócio de alguém que você não tem intimidade é muito bom, porque às vezes você não tem um coração ali para tomar decisões. Isso. Ser sócio de quem você é muito próximo e dá certo é melhor ainda. Então, é aquele momento que ali, né, saber separar um pouquinho. Mas o desfazimento do negócio em si, eu acho que ainda que seja de forma tranquila, é algo pesado no sentido de que é uma decisão... É doído ali, você sente assim, você fala como se estivesse encerrando mesmo um relacionamento. Você fala, nossa, eu não vou ter mais aquela pessoa. E eu lembro que foi bem doído, assim, pra mim. E se a gente se apega, né? Aquela pessoa fez parte do Hausmann desde o início, né? Ela faz parte dessa sociedade. Como que vai ser a partir de agora? Esses dias eu conversando com ele, eu chamei ele de sócio sem querer. Eu falei, não, esquece, você não é mais meu sócio, não. Não, bacana. E vamos pensar aí também nesse período de estruturação e até do empreendedorismo, vamos dizer assim, como uma jornada única. Porque inicialmente, querendo ou não, ali você tinha a segurança do emprego CLT. Como que foi nesse momento de transição? Você teve apoio, teve suporte? Porque a gente sabe que é uma incerteza, né? Empreender é aquele... Eu vou na cara e na coragem, vou fazer dar certo, mas a gente tem um mundo de opções. A gente não sabe o que é a certeza daquele futuro. Nessa época, teve algum momento difícil que você enfrentou? Como que foi essa transição? Eu acho que quando você resolve empreender, independente da área, assim, por exemplo, sou casada, então eu conversei muito com o André na época e ele me apoiou muito, então acho que isso foi muito importante. E como nós estávamos em um momento de vida que a gente não tinha filho, a gente tinha casado há pouco tempo, então tudo isso ajudou também para que eu tomasse a decisão. Talvez hoje, com filho, eu não teria tanta essa coragem. Então, acho que eu tomei a decisão na hora certa, sabe? Mas é o que você falou, empreender não é fácil, principalmente no Brasil, no país que a gente vive. Mas eu não troco hoje, eu não sei vocês, mas eu não troco hoje ser dona do meu próprio negócio por nenhuma CLT. Claro que eu posso mudar um dia na minha vida, mas hoje eu me sinto 100% realizada com a decisão que eu tomei. Não, aqui eu penso muito que eu trocaria, assim, por necessidade. Exatamente. Chegou um momento, ok, eu tenho que trocar, mas, nossa, assim, nada paga... Claro, eu acho que às vezes a gente trabalha muito mais. Eu, como funcionária, querendo ou não, eu tinha meus limites. E eu gostava de ser funcionária. Eu nunca fui a pessoa que, nossa, vou empreender. Eu acho que se não tivesse sido o momento oportuno, não tivesse sido a Bruna na época, que já era algo que eu falei, não, eu tenho muita intimidade, vai dar muito certo, eu não trocaria ali minha tranquilidade de ter meu horário, segunda a sexta, 6 horas estou em casa, mas hoje a liberdade é completamente diferente. Por mais que a gente tenha o ônus e o bônus, a gente tem que trabalhar ali, se precisar, 1h da manhã, mas é minha manhã com calma. Aí aqui no WhatsApp a gente fica, não, hoje eu vou chegar mais tarde, que eu vou lavar o cabelo. Hoje eu acordei, mas vou levantar da cama só mais tarde. Depois do almoço. Hoje eu tô com cólica. Eu não tô afim de hoje, não. Coisas que quando você é dono do seu próprio negócio, ele te dá essa liberdade. Quando você é CLT, jamais. E no início, né, a gente tem aquela falsa impressão que o empreendedorismo ele não te dá uma estabilidade. Pelo contrário, o escritório, e eu acredito que a maioria das empresas são empresas sólidas. A gente já tem um provisionamento, a gente já tem um
um balanço ali direitinho que não vai mudar muita coisa, né? Claro, né? Dependendo de uma boa gestão, uma boa gestão. Então, a gente tem esse receio de sair. Fala, nossa, você largou um emprego estável. O empreendedorismo também consegue ser estável se for bom gerido, né? Você tem que ter um planejamento e tal. Hoje eu faço algumas mentorias e enxergo muito o mercado de casamentos. E, infelizmente, o nosso setor, ele ainda é muito informal. Então, as pessoas não querem se regularizar, não querem pagar imposto. Então, isso tudo faz com que a pessoa... Você vê ali que existe ainda uma informalidade muito grande das pessoas não quererem assumir, de fato, uma empresa, sabe? E eu vejo muito esse problema em muitos cerimoniais, assim, de não ter gestão mesmo. Isso é ruim para o setor como um todo, né? Porque não tem uma valorização. Se a gente fala muito aqui no escritório de advogados que praticam valores muito baixos, que não se valorizam, né? Que tentam captar cliente a qualquer custo. Isso não é bom pro todo, né? E acontece a mesma coisa com casamento no mercado de eventos, na verdade. Quando veio a pandemia, a gente pagou muito alto, muito caro por conta disso, dessa informalidade do setor. Porque a gente foi o último praticamente a voltar. E um dos mais afetados, querendo ou não, se não o mais um dos mais afetados, porque acabou-se, assim, né? Acabou o serviço. Era um período que estava totalmente proibido. Totalmente. Então, eu não posso, nem que eu queira trabalhar nesse momento, eu não posso trabalhar nesse momento. Não podia fazer nada. Eu lembro que em 2020 eu fiz, eu acho que em agosto, que foi uma coisa muito em casa, muito assim restrita. Fiz um em setembro que foi um elopement, que era somente os noivos com os pais, e pronto. Isso foi o que eu fiz em 2020. Mais nada. Eu nem lembro quanto foi meu primeiro em 2021, mas assim, a gente ficou 100% parado. De grandes proporções 2022, né? Tipo, grandes médias, né? Nem grandes. Porque eu lembro, eu casei em setembro de 2022. Eu ia casar 21. Em maio. 21, na verdade. Eu ia casar em maio. Você casou em setembro de 2021. 21. Que quando o setor começou a voltar um pouco com restrição, essas coisas, Não, né? Vários fornecedores postaram. O meu primeiro casamento pós-pandemia. Assim, o meu casamento era maio de 2021. Aí, assim, faltando na verdade, um mês pro casamento, assim, eu precisava... Um mês e meio. A moça do convite, assim, e aí, vai casar? Vai casar? E eu, assim, não, moça, espera aí, vai dar certo. Aí, assim, aquele burburinho. Carnaval, o povo ficou doido no carnaval. Vai voltar a convite todo. E, assim, eu sabia que eu precisava de mudar. Eu falava assim, João, e aí, vamos... Eu namorava o quê? 10 anos. 12 eu anos. falei, não é possível que no meu momento de custou casar... chegar. No meu momento eu não vou casar. No final, a gente mudou o casamento. Eu não tive muitos problemas. Na verdade, eu tive um problema, né? Com mudança de casamento. Mas, assim, é um momento muito legal. E eu fico imaginando tem gente que ia casar em 2019. Imagina mudar para 2021. Eu tive... E aí veio 2022, a gente pegou o mercado de 2020, 2021 e a demanda de 2022. Então, a gente pegou um boom em 2022. Eu fiz quase 60 casamentos em 2022. E eu lembro que 2022 começou até a moda, né? Mas eu acho que foi uma moda, entre aspas, que veio da necessidade. De casamento dia de semana. Que era casamento o tempo inteiro. Terça, quarta, quinta. Não parava. Foi da necessidade. Porque não tinha agenda, não tinha onde encaixar cliente. Então, assim, tem espaço... que abriu um novo espaço para poder dar conta da demanda. Então, não tinha. Você falava assim, eu quero casar numa quinta. Não tinha. Eu quero casar domingo. Não tinha. E aí, nesse meio tempo, eu resolvi engravidar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida em 2022 com 60 casamentos e um filho recém-nascido? Mas deu certo. Foi igual passar por uma guerra, mas deu certo. Você sabe. Nossa, porque logo depois que eu casei, eu engravidei também. Gente, curiosidade, os filhos nasceram no mesmo dia, tá? Na mesma maternidade. Lado a lado ali, os quartinhos lado a lado. Eu lembro que eu tava no quarto com a Bruna e o Matheus tava lá fora, aí o Matheus voltou. Você não sabe quem tá aqui? Eu falei, a gente tá numa maternidade, não faz sentido. Aí ele, Aline, o André, eu falei, mentira que vai nascer hoje também. Ele vai, eu falei, nossa, que coincidência. E eu achando que eu tava vendo
Eu falei, gente, será mesmo que eu tô vendo o Matheus aqui na maternidade? A conta não fecha, porque você já tava meio, né, trabalho de parto. Aí, não, era realmente ele. Aí eu entendi que ele tava lá te acompanhando. E falando da gravidez, como que foi esse período? Você sentiu, assim, porque evento, né? Então, evento, vamos lá, são 10 horas em pé, dia inteiro, resolvendo pepino, anda pra lá, anda pra cá. Como que foi nesse período pra você? Foi Normal, assim, eu trabalhei, o Gabriel nasceu dia 14 de agosto, eu tive casamento 12 e 13 de agosto, dia 13 eu fui proibida de ir, mas dia 12 eu fiz. Jesus. Mas eu não ficava até o final, então assim, os meus casais foram extremamente carinhosos comigo, e é aquilo, uma vez que você fecha como empresa, o que eu defendo muito assim na minha empresa, e eu entendo que existem outros cerimoniais que não fazem assim, tá tudo certo, mas eu entendo que uma empresa, ela tem que acontecer sem a figura principal dela. Então, hoje o casal ele fecha com a minha empresa. É lógico que eu quero estar em todos os meus eventos, eu entendo que é uma trajetória que a gente, né, que é um caminho que a gente faz ali com aquele casal, que cria-se um laço, isso tudo é muito importante. Mas é a minha empresa. Então, eu tenho que executar o casamento deles com ou sem a Aline, porque isso é muito importante. A coisa tem que acontecer, só não pode faltar os noivos, mas o restante, todo mundo tem que ser capaz de entregar sem a figura principal. E eu, né, dei muita sorte porque eu não passei mal, então eu acompanhei todos os meus eventos, eu só não ficava até o final. Mas foi tudo super tranquilo, e aí, acho que 14 dias depois que o Gabriel nasceu, eu fiz meu primeiro evento. E foi ótimo também. Eu lembro que eu fui embora, que meu pai tava vazando leite mesmo. Eu fui embora, eu falei, não, tem que ir embora agora, tem que ir embora. Eu tenho que ir embora. Mas foi ótimo pra cabeça, pra mente, foi maravilhoso e faria tudo de novo. E também é bom, igual você falou, preocupar, né? Porque querendo ou não, não sei, mas às vezes até questão de ansiedade mesmo. Nossa. Não, eu acho que eu, quando engravidava, eu achava 9 meses uma eternidade. Porque você fica naquela... E demora, né? A gente que, na verdade, sim, a gente que trabalha até o último dia, demora demais. No final, eu não tava assim, meu Deus, que roupa que eu vou usar pra trabalhar, meu Deus. Você não fica mais bonita em nada, assim. Ai, gente, eu acho barriga de grávida lindo. Você que está olhando a barriga e a pessoa que tá com a Mas no barriga. final, não tem nada de bonito. É lindo até uns 6 meses, né, que você tá em delegar. Agora, depois disso, não, gente. A Bruna dormia. Meu Deus! De tarde, assim, depois do almoço, tinha um dia que eu falava assim, Amanda, eu não vou dar conta. Eu tô fechando o olho, lendo os processos, porque a gente trabalha muito lendo e tal. Falei, vou lá pra salinha dormir, que a gente tinha uma antessala ali no outro escritório, né? E era lençol no chão, era assim, às vezes eu arrumava uma mantinha, colocava lá e apagava. Eu trabalhando e eu, gente... Bruna apagou. Não, e assim, no final, a gente pode contar, no final você ronca, né? É porque você só dorme de barriga pra cima. Eu tava esperando pra ver se ia poder. Não, era assustador. Eu gravei. Que é isso? Não, eu tô trabalhando. Aí começou um ronco. Aí ela deve estar brincando. O ronco não parou. Aí eu gravei um áudio, eu falei, João, como você tá vivendo? Que é isso? É que você só dorme de barriga pra cima, você não tem posição. Não, mas nessa época minha barriga já tava assim, quase nascendo, não tinha condição. Não tem, você fica sem ar, é um negócio... Não, gente. Na posição do sepultamento lá, assim. Mas eu amei estar grávida, não sei eu amei. Eu gostei muito da experiência, assim. Não, eu achei muito legal. No final, eu me senti muito cansada, mas é um momento muito legal. Tem gente que não gosta de ficar grávida, tá tudo certo. Sim, tem gente que não gosta da gravidez em si, né? Que não é um momento prazeroso nesse sentido. Tem gente, igual vocês comentaram aí, mas tem gente que não gosta mesmo da aparência. Aquela coisa, tô me sentindo horrorosa, não queria estar assim, quero parir logo. Pra mim foi super tranquilo. E eu acho que o apoio dos casais foi primordial, assim, porque é um momento que a gente fica muito, né, sensível, é um momento delicado. E é difícil desvincular, assim. Eu entendo e eu acho que o cenário perfeito é exatamente esse que você pontuou. É a empresa funcionar sem a figura principal e as pessoas terem noção que estão contratando uma empresa. Mas hoje, puxando para o nosso lado aqui também, isso na prática é muito difícil. É muito difícil. As pessoas entram em contato com a Amanda e Bruna para fechar um caso. A gente tem um contrato, a pessoa está assinando um contrato com Alves e Fonseca. A figura Amanda e Bruna não consegue sair de cena porque, eu quero falar com a Amanda, eu quero falar com a Bruna, eu contratei a Amanda. Aí, aquele momento, tem hora que você tem que explicar, olha,
Você contratou o escritório, então outras pessoas vão entrar em contato, outras pessoas trabalham no seu caso, até mesmo porque, igual você falou, não é sempre, e se a gente tiver que dar atenção 100% do tempo para todo mundo, a gente não consegue. Então é aquele momento que, olha, a gente tem uma equipe, a gente treina a equipe, é para isso, é para assumir essa carga, mas tem muita gente que não entende justamente até por uma relação pessoal. Sim. Na verdade, contrato é o padrão Aline, né? Não é a Aline. Exatamente. É a metodologia e tal. Mas eu entendo que o cerimonial, né? Vocês já casaram, enfim. E a Amanda foi minha noiva, né? A Aline brilhou, gente. E eu não era a noiva participativa, tá? Eu era a noiva que eu falava assim, Aline, é isso? Então tá. Aline, você que manda. Aline, o que você acha? Assim, como que você... uma linha, assim, até tal data você tem que fechar decoração. Isso aqui é o último dia. Não, aí eu ficava com a Bruna. Não, a Aline me mandou que eu tenho que fazer isso, isso e isso até o dia tal. E aí? Porque a Bruna também participava. Porque eu falava, Bruna, a Aline mandou isso aqui, você que gosta de olhar? Você pode olhar pra mim, o que você acha? Porque eu tenho zero paciência. Você foi minha noiva por tabela, né? Fui, exatamente. Flor, que flor que é essa? Não sabia as flores. Eu falei, não, mas não é possível. Você não quer uma orquídea, você não quer uma tulipa. No dia do meu casamento, eu casei na Fazenda Quinzeiro, né? Aí eu cheguei no bar, né? Porque a gente foi um dia antes. Aí eu tô olhando, eu falei, e já tava montado. Eu falei, gente, tá faltando a flor. Eu contratei a costela de Adão. Cadê minha costela de Adão? Aí eu mandei pra minha cerimonialista. Aqui, tá faltando a costela de Adão. E aí, como que a gente vai fazer? Aí ela falou, não, Bruna, calma. É porque a flor tal tem que ser montada tal hora e tudo mais. Eu sabia a flor do meu casamento. Do seu casamento, E o cerimonial, eu entendo que a gente cria um laço, né? Muito grande ali, porque é um ano. E é muito tempo e é um contato próximo. Querendo ou não, tem ali. Por mais que, se a gente falar, ok, um ano é um prazo razoável para construir um casamento ali com tranquilidade, não é uma coisa tão corrida e nem tão espaçada. Mas é muito tempo que você tem contato frequente, porque é muito fornecedor que você tem que... até pagamento mesmo. Então, a gente está ali sempre fazendo pagamento recorrente, sempre conversando de pagamento, de novas ideias, até porque vai mudando também. Eu acho que tudo isso. E a gente fica querendo contar. Então, assim, eu lembro que no meu vestido eu mandei pra Aline no privado, porque a gente tinha um grupo com o Matheus. Aline, gostei desse. O que você acha desse? Porque o cerimonial é a figura de casamento que a noiva tem. Assim, exatamente. Pelo menos que eu tive, porque eu não pesquisava, eu não fui uma noiva de mergulhar no mundo das noivas, né? Eu era uma noiva, quero casar, assim, pronto. Então, era o cerimonial que era a minha figura pra falar o que estava certo e o que estava errado. Então, assim... E Aline... tem perfis e perfis de noiva, né? Você foi um perfil de noiva e você, Bruna, foi outro. Né? Eu falava com a Bruna, Amanda, tem que ter isso. Pra quê, Bruna? As caixas... A Bruna chegou no meu casamento morta. Porque ela ficou fazendo caixa de banheiro. De banheiro. Até tarde. Eu falei... Não, e ela me avisou 2 dias antes. Não vai ter isso não. Eu falei, não, vai ter isso. Que é isso? Como que falei, não Bruna, vai pra ter? que eu caixa? Falei, não, eu peguei as caixas lá do meu casamento, que eu tinha. Eu fiz a caixa de padrinhos, né? Aí tinha sobrado umas. Eu falei, não, vou fazer um layout. Ela me mandou o layout. Eu falei, não, vamos fazer. E assim, como cerimonial, a gente tem que saber transitar em todos os perfis. Né? Tem perfil muito detalhista, tem noiva que ela é mais prática. E é isso, assim. E a gente tem que saber trabalhar com esses perfis. Até porque é um ninguém mercado igual. amplo. Exatamente. Se você for pegar decoração, tem decoração de tanto tipo, porque tem um casal ali para cada tipo de decoração, né? Um perfil. E como que foi nesse início, né? Porque eu acredito que o mercado de casamento ele é bem fechado, né? Quando eu contratava os fornecedores, já tinha assim, buffet, são tantos buffets, cerimoniais, X. Como que foi nesse início para você entrar no mercado? Então, foi uma coisa muito... não foi forçada, assim, acho que foi acontecendo. A gente foi ganhando o nosso espaço. Então, assim, um indicava porque viu o nosso trabalho. Aí porque cerimonial, até 2019 ali, se for parar pra pensar que rede social não era tão, Instagram não era tão forte e tal, era muita indicação mesmo. Porque depois que a gente começou a trabalhar mesmo rede social, né?
Então, era muita indicação. Então, o nosso primeiro momento foi 100% de indicação, assim. Eu podia colocar meu nome lá no site, no Google, etc., que não era o que fechava, porque você tem que ter uma relação de confiança com o cerimonial. Hoje não, hoje um alto percentual dos meus contratos, eles são fechados via Instagram, de pessoas que me conhecem via Instagram. Então, acho que foi isso, assim, a gente foi criando, foi ganhando mercado, e em 2019, ele principalmente aí, depois da pandemia, eu acredito que tenha sido o meu maior boom ali, porque aí durante a pandemia, eu comecei a fazer algumas coisas lives que muita gente ainda tinha medo de fazer, eu fazia. Eu fiz esse elopement que saiu em vários lugares, que foi bem legal. Então, assim, aí eu fui me movimentando ali para eu não cair no esquecimento e ganhar uma fatia do mercado que eu precisava. E aí, hoje eu trabalho com uma quantidade de vagas limitadas e isso acredito que é fruto do meu trabalho. Porque se eu for atender todo mundo também, é claro que, nossa, a Aline pode fechar 1000 casamentos por ano. Não é isso. Uhum. Mas eu hoje consigo, eu tenho a persona que eu quero trabalhar, eu consigo delimitar minhas vagas porque eu quero atender com qualidade. Não, eu não quero só quantidade, eu quero atender com qualidade aqueles casais que eu me disponho a fechar o contrato, entendeu? Não, e faz sentido, até mesmo porque, igual você falou, às vezes, até por ser um trabalho muito manual, eu acho que manual no sentido do que você preza pelo seu serviço, até vendo como contratante, de ser um trabalho ali bem próximo, a gente não dá conta. Se for uma quantidade excessiva, é o que você falou, vai pecar na qualidade ali em algum momento. Exatamente. Que seja num detalhezinho, mas é um momento muito delicado, gente. Casamento tá tudo... Eu quero uma noiva prática, na semana eu achei que eu ia infartar. Então, assim, e olha que eu tava desligada. Matheus me mandou mensagem antes de entrar pra cerimônia que tava tenso, que não podia chover, eu não tava nem lembrando que tinha previsão de chuva. Eu tava lá dentro tranquila, batendo papo. E tava um calor, meu senhor. Que calor aquele dia. Não, eu tava assim, parecia que eu tava em outro mundo. Eu fiquei lá dentro, Bruna chegou atrasada, porque ela tava fazendo as caixas. Erro dos bastidores. Bruna chegou atrasada porque ela tava fazendo as caixas e eu lembro que eu tava assim, não vi meu celular, tô aqui dentro. Aí depois, antes de entrar, eu falei, deixa eu ver meu celular, o que tá acontecendo? Porque eu queria ver a decoração. Falei, deixa eu ver se alguém já postou alguma coisa. Aí tinha o Matheus, amor, te vejo no altar, não choveu, tava muito tenso. E eu, é mesmo, tinha previsão de chuva, porque eu não tava nem raciocinando. Mas ainda assim eu achava que eu ia infartar. Então, a gente, querendo ou não, é muito mais delicado, porque é um momento sensível e é um sonho. Então, assim, qualquer coisa. A gente tem um caso aqui no escritório de problemas, que nossa cliente, na verdade, era a noiva e teve problemas com o espaço. Então, assim, você vê a frustração de uma pessoa num casamento, é impagável, porque aquele momento não vai voltar. Não vai voltar. Não tem tudo de novo, não tem como repetir. Eu não posso falar assim, nossa, Amanda, errei sua entrada. Vamos fazer de novo? Vamos repetir? Não dá. Entendeu? Então, assim, é lógico, gente, que existe... eu sempre falo que tem toda a expectativa que o casal cria, mas que alguma coisa, pode ser que no dia não saia de fato como, né, o casal sonhou, planejou, porque ali a gente tá, é evento, então você tem vários fornecedores trabalhando, por mais que o cerimonial tente contornar tudo, blindar de tudo, às vezes tem alguma coisinha que de fato no dia não vai sair como vocês sonharam. Mas é um momento de muita tensão, né, não dá pra voltar atrás, não dá pra falar, nossa, vamos gastar 150 mil de novo aqui pra fazer de novo, pra consertar isso aqui, não dá pra fazer isso. E eu acho que, aí falando um pouco até como fornecedores no geral, vai muito da postura. Eu acho que hoje, não só em casamentos, mas pegando aí, puxando um pouco o gancho pro direito do consumidor em si, os fornecedores não têm ideia de que, às vezes, simples atitudes podem livrar eles de processos enormes, porque às vezes é a forma resolutiva daquilo ali. Então, Amanda, eu tive um problema aqui, vamos resolver de tal e tal forma. Eu tô tentando dar um jeito de resolver isso e isso, já conversei para isso e isso, vamos mudar a perspectiva. Você ganha o cliente ali, passou, ele viu que você se esforçou, porque imprevisto acontece, então pode ser que aconteça um imprevisto que a gente não está esperando, mas ninguém faz o básico. Então, às vezes a gente tem a falta do básico, é aquela coisa... Não moveu uma palha para me ajudar.
É isso. Hoje o nosso mercado de casamento é exatamente isso. Você faz o que todo mundo deveria fazer, você já é muito bom. Tipo assim, você faz o mínimo que todo mundo tinha que fazer, nossa, mas você é realmente diferenciado. E não, você só tá fazendo o que todo mundo deveria fazer. E que a maioria não faz. Hoje eu ouvi um áudio de um fornecedor falando que ele não precisa de ter CNPJ. Que não faz sentido ele ter CNPJ. Porque ele pode ter o espaço dele lá, mas que ele não precisa ter CNPJ. E que se... Aí era um assunto assim longo, e aí ele falando também que não precisava de contratar gerador, porque isso de contratação de gerador, o espaço dele não tinha gerador, e que acho que o noivo estava perguntando se ele precisava contratar um gerador e tal, ele falando que não, que isso não precisava, que isso aí era coisa pro mercado ganhar dinheiro, para tirar dinheiro do casal. Então, olha o tipo de pensamento que você tem de um fornecedor de casamento, que não precisa de contratar um gerador pro seu espaço, porque isso é o mercado tentando tirar dinheiro do casal. E aí você pega alguns casais que às vezes não tem aquela malícia, não tem um cerimonial por trás, e eles vão acreditar. E aí, no dia, acaba a luz, não sei o quê, aí vai todo um processo, enfim, que vocês conhecem muito bem. Meu casamento foi inteiro no gerador, tá? Não aguentou. Exatamente. E lá tinha o gerador. Tinha, exatamente. Eu não fiquei nem sabendo. Eu lembro que foi assim, a Aline procurou o Matheus falou, bora, põe aí no gerador, porque não tá aguentando. No outro dia que o Matheus falou, nossa, a gente teve que ligar o gerador. Eu falei, sério? Eu, quando esse caso, nem lembrando do seu. Agora, você imagina um cara, dono do espaço, que fala que não tem que contratar gerador, porque isso é forma de arrancar dinheiro do casal. Então, assim, é o tipo de pensamento que a gente tem no mercado. E a gente consegue identificar o fornecedor desde o momento do contrato, né? Se já tem esse problema na hora de formalizar o contrato, imagina na hora de executar o serviço. Falo isso. Então, a gente consegue ter um bom cerimonial. Assim, eu não tinha o cerimonial no início, né? Eu contratei os trem e depois contratei o cerimonial. Então, eu descobri da necessidade de cerimonial. Mas eu analisava o contrato. A gente batia papo. Não, isso aí não faz sentido. Mas eu não tinha know-how do casamento em si. Então, eu dei sorte de não ter nenhum problema. Mas, assim, o certo era eu ter contratado o cerimonial antes e depois contratar os demais fornecedores. Assim, eu faço com os meus... O que eu explico para os meus casais eu não faço uma análise jurídica de nenhum contrato, porque eu não tenho formação nessa área. Eu faço uma análise técnica. O que é uma análise técnica? Dentro do conhecimento que eu tenho do mercado, eu sei exatamente o que tem que ter um contrato de fotografia, de buffet, e é isso que eu vou fazer, mas eu não vou... É lógico que aí você pega uma cláusula assim muito surreal, tipo 50% de multa de não sei o quê, você sabe que tá fora, né? Sim. Enfim. Mas é lógico que eu aviso. E isso vem no meu contrato falando que eu não faço uma análise jurídica. É uma análise técnica. E eu acho que essa é uma forma que eu tenho também de me resguardar, que eu não tô fazendo ali a análise, não tô com não tô código... prometendo. Eu não tenho um código de consumidor na minha cabeça. Então, se você quiser uma análise mesmo mais profunda jurídica, você vai ter que contratar uma pessoa específica, uma empresa específica para isso. E é um diferencial também, né? Porque eu acho que não é todo mundo que oferece, ainda que seja essa análise técnica. Não são todos os cerimoniais que têm essa disponibilidade, vamos dizer assim. E, querendo ou não, faz diferença, porque é o que você falou. Às vezes é o know-how do mercado. Então, vou exemplificar aí com os meus contratos. Era aquela coisa assim, eu abria, passava o olho, a gente passava o olho para ver se tinha alguma coisa bizarra, mas era um ponto assim, Aline... Tá ok? É o padrão? Porque chega um ponto também que a gente não fica brigando pelo padrão, não. A gente tem que falar se é o padrão, se é o que praticam no mercado. Eu lembro que teve um fornecedor da Amanda que eu acho que ele me odeia até hoje, assim. Porque eu falei, não, esse contrato aí, esse horário eu não vou aceitar, não sei o que, ele deve me odiar. E ela brigava. Vai, Aline. Se é assim, pode ir, não tô... Porque, e até isso também, pra ter até essa comunicação, né? Porque às vezes a gente fica ali... eu não tô no momento, eu já tô ansiosa, já tô nervosa, não quero me indispor, não quero... Então, a gente tem a figura ali que eu falava, Aline, tá fora do mercado? Não praticam isso? Eu tô sendo enganada, não é sendo enganada, mas é assim, eu não tenho noção. Eu não tenho ideia de qual tempo que demora pra uma montagem, pra uma desmontagem, pra uma banda. Eu não sei que tempo isso demora. Pra mim que é uma análise técnica. Sim. Que o cerimonial, ele tá ali pra fazer isso. Ele tem que ter esse conhecimento. Então, quanto tempo que um fotógrafo demora pra entregar as fotos? Se ele coloca lá 6 meses,
eu vou olhar e vou falar, isso não é o normal de um fotógrafo, né? Assim, tô dando um exemplo, né? Mas 6 meses, isso aqui não é o normal. Opa, peraí, isso aqui tá me chamando a atenção. Então, eu acho que esse é o trabalho do cerimonial. Então, essa parte técnica de contrato, eu acho que ela é muito importante, porque é o que vai resguardar o casal mesmo numa área que ele tem zero conhecimento. A maioria, né? Sim. Vai pegar e vai falar assim, meu Deus, contrato de buffet. O que tem que ter um contrato de buffet? O que tem que ter um contrato de fotografia? Se o cara virar pra mim e falar que vai chegar lá meia hora antes, tá tudo certo? Então, acho que esse é o trabalho cerimonial. Não, agora que eu lembrei, eu rescindi com um cerimonial antes de... Mesmo? Por causa que você me lembrou, exatamente por isso. Porque eu analisava a parte jurídica e falava, tá ok, a parte jurídica. Mas agora a questão do know-how, não tem conhecimento... Pode analisar pra mim. Não sei e tal. Ficava muito em cima do muro. E eu ficava assim, Senhor, meu casamento. E assim, é um momento que você... É só Pix, né? O que é aquilo ali? Você só gasta. Pix. E na semana? Na semana, eu achei que a Bruna ia ter um troço. Porque é só Pix. Eu falava Você fala, assim, não, eu vou... Nesse contrato aí, você coloca pra pagar o restante na semana do evento. Aí a semana do evento chega. Não, e assim, a minha sorte também... Eu casei, igual eu falei, né, na pandemia. Todos os meus contratos eu pagava o mínimo de entrada e era tudo 15 dias antes do casamento. Então, assim, eu não tive problema por isso, porque não passei valor pra ninguém. Uhum. O meu era tudo no momento, na data do casamento. Então, assim, na semana eu falei assim, gente, já fali. Aqui. Acabou. Surto atrás Acabou de o surto. dinheiro. Então, assim, é imprescindível o cerimonial passar esse know-how, porque eu ficava completamente insegura, aí fez com que eu rescindisse. Eu simplesmente falei, olha, realmente não tô segura, se eu não tô segura agora, imagina no dia. No dia do seu casamento. Vou pirar. E a gente tá falando de quem tem conhecimento jurídico. Então, a análise contratual a gente sabia fazer. Imagina uma pessoa que não tem o conhecimento jurídico, que não vai ter ali a noção de onde começar. Eu vou ler um contrato. Porque acho que a gente leva muito pro básico por ter tanto contato. Então, às vezes, pra gente ler um contrato é tão normal que a gente fala assim, todo mundo lê o que tá escrito, é o básico, é a noção. E que ninguém tem. Porque às vezes, assim, falando de pessoas mais próximas, às vezes um amigo, um parente, manda uma mensagem e fala assim, me ajuda aqui, o que essa cláusula quer dizer? Aí pra gente é tipo... Gente, Ela quer dizer o que tá escrito, você leu. Mas é porque é óbvio que as outras pessoas não têm isso. Então imagina um casal que não tem noção, que não tem esse conhecimento jurídico, se não tiver o suporte do cerimonial, que sufoco. Não, e tinha fornecedor que falava assim, então, eu posso te sugerir algumas mudanças no seu contrato? E fica bravo, dependendo do fornecedor. Não, e tem, fica bravo. posso refazer seu contrato? Aí teve fornecedor que eu refiz o contrato e falei, não vou te cobrar nada, eu só vou refazer, porque não tem nem sentido, não tem obrigação, não tem nada. Que eu lembro que tinha um fornecedor que a gente... Que eu falei, Amanda, pelo amor de Deus, oferece assessoria pra ele. Teve um que eu ofereci, e não aceitou. Eu ofereci e falei assim, pelo amor de Deus. Era um contrato desformatado, era um trem que eu falava assim, gente... Tinha 10 fontes diferentes, Arial, não sei o que, era uma zona o contrato. Aí eu falei, nossa, aí eu fui igual a Bruna, eu mudo aqui, não te cobro nada. Não, é porque é antigo, é padrão. Eu falei, não, beleza. Mas é esse ponto, porque tem hora que a gente fala assim. Tem hora que a gente fala assim, nossa, tá muito ruim, mas não vou falar nada não, porque tá bom pra mim. Você quer fechar, você tá emocionada ali naquele momento, você apaixonou pelas fotos, você apaixonou pela decoração, você vai fechar. Você vai fechar. Entendeu? Então, assim, se tiver o mínimo, você fecha. Eu tenho medo. O medo de você perder a data. Então, na hora que você gosta de alguém, é aquele momento que você fala assim, eu preciso garantir. Porque se eu perder, aí começo... Não, quanto que eu faço de entrada pra garantir a data? Porque aí você começa... Mas eu tive uma noiva esses dias, a gente tava olhando espaço, fechando espaço, e aí eu já tinha procurado saber, porque eu nunca tinha trabalhado nesse espaço, procurando saber e tal, né, de como que era, se alguém já tinha tido um problema, e eu relatei pra ela alguns problemas que outros colegas me contaram. E aí ela procurou uma outra noiva que tinha casado nesse determinado espaço e que mandou pra ela um áudio falando. E ela me mandou esse áudio. E o áudio era basicamente assim, olha, lá o espaço é lindo, maravilhoso. Se você quiser casar lá, se você sentiu no seu coração que é lá que você vai casar, assim, vale muito a pena. Mas olha, você tem que mandar mensagem mês em mês para a dona do espaço para garantir que ela não marcou nenhum outro evento na sua data. Porque ela esquece das coisas, ela vai te enrolar, ela não responde direito. Então assim, mas se você gostou muito, casa lá, porque lá é lindo. Aí eu virei pra ela e falei assim, fulana, aqui, você tá pagando caro pra você casar ali. Você vai pedir, pelo amor de Deus, pra pessoa te atender, pelo amor de Deus, pra saber se sua data tá garantida. Não,
Tipo assim, não dá pra aceitar umas coisas dessas, sabe? E graças a Deus que ela resolveu mudar de espaço. Mas é nesse nível, assim. É umas coisas bem nesse nível. Entrando também um pouco até no mercado de eventos e casamentos em si, como a gente mencionou lá atrás, a gente vê que é um mercado mais fechado. Aham. E a gente já viu aí que tem a bonificação de venda, a BV ali, para formação de parceria, para o setor mesmo. Explica pra gente um pouco também o que é, até para o pessoal entender, e qual a sua opinião sobre esse tipo de incentivo do setor? Como que você vê essa questão hoje? Ótimo. O BV, que eles chamam de bonificação de venda, ele é muito comum na área de formaturas, então, e muito comum na área de publicidade também, que a gente chama de FII mensal, né? É como se fosse uma bonificação de vendas, teoricamente. Na área de casamentos, isso é uma polêmica, é uma grande polêmica aqui em qualquer outro lugar, no Brasil inteiro. O que eu acho? Eu acho que a bonificação... Aí tem gente que defende uma forma... Que acredita que a bonificação ela é feita de uma forma e tem gente que fala que é de outro. Quais são os dois métodos? O primeiro é o método que você recebe lá um orçamento de 30 mil, X, 30 mil, e o fornecedor, dentro desses 30 mil, ele vai bonificar o cerimonial ou qualquer outro fornecedor que indicar dentro do valor que já é dele. Ou seja, ele vai tirar uma fatia do lucro dele e vai pagar a quem indicou. E a outra parte é quando ele acrescenta dentro daquele valor uma bonificação. Então, por exemplo, tem 30 mil, coloca ali 5, 7, 10% para mim em cima desse valor. Então, existem essas duas formas de bonificação. Então, tem fornecedor que fala que tira do lucro, tem fornecedor que fala que não tira do lucro, que tem que colocar em cima. Então, cada um fala uma forma, fala de um jeito. Hoje, a bonificação, o que eu acho? A gente tem que tomar muito cuidado com a bonificação para ela não nos usurpar mesmo. Por quê? Porque cada cliente ele tem um perfil. E eu não posso, de forma nenhuma, o que muita gente fala que acontece, a Amanda tem um perfil de noiva. E eu tento empurrar para ela de toda forma aquele fornecedor, porque ele vai me pagar alguma comissão. E isso acontece com muita recorrência no nosso mercado. Então, assim... Aquele fornecedor, ele não tem nada a ver com o perfil do casal, mas olha, fecha com ele porque ele é muito bom. Vai lá, fecha com ele. Por quê? Porque ela tá ganhando alguma coisa em cima. Então, acho que isso é o principal perigo e é o principal, a principal polêmica do nosso setor. Porque é aquele fornecedor que ele não paga a comissão e aquele cerimonial que pede a comissão, o que acontece? Ele não indica aquele fornecedor. Então, por melhor que ele seja, eu não vou indicar esse fornecedor porque ele não vai me pagar a comissão, então não vou indicar ele. Por mais que ele seja o perfil daquele casal. E os noivos, o casal confia nas indicações do cerimonial. Nas indicações do cerimonial. Assim, claro, né? Tem ali, vou me usar de exemplo, que eu tive alguns fornecedores que já eram prévios, né? Então, assim, minha banda. Falei, Aline, aqui, ó, minha banda é essa, eu só caso se tiver essa banda, já tô olhando pra fechar. Então, assim, a gente já tinha ali algumas coisas pré-fixadas, que é o que você falou. Imagina se eu chego e falo assim, Aline, eu fechei com essa banda, quero fechar com essa banda. Não, Amanda, essa banda não fecha, não. Não, eu ela conheço. é horrível. Porque, mas eu tenho uma outra banda aqui que eu acho que você vai gostar muito. Uma coisa é você fazer isso pensando no perfil do casal e pensando que, de fato, às vezes é uma banda que já te deu problema. Outra coisa é tentar empurrar um fornecedor porque você tá ganhando alguma coisa em troca. Então, acho que esse é o principal problema que a gente tem no mercado. E, assim, eu acho que cada um faz o que quer, mas eu acho que o mais importante é sempre respeitar o perfil do casal. Isso pra mim é o mais importante, a essência do casal. Porque às vezes você gosta muito de pagode. Aí você gosta de me falar, né? Não, eu vou fechar aqui com esse fornecedor, com essa banda que eu gosto muito. Amanda, e se a gente fechar esse rockzinho aqui, ó, de início? Por quê? Porque eu tô ganhando em cima daquela banda. E não aí, faz sentido. não faz sentido pro casal, não faz sentido pro casamento. Então, acho que esse é o principal problema, sabe? Do BV. É desvirtuar, né, a natureza do BV. Exatamente. Porque se você parar pra pensar, até assim, gente, o comissionamento, entre aspas, né? Não é um comissionamento, mas é uma bonificação mesmo ali, uma gratificação. A gente pratica parcerias aqui por indicação. Então, claro, tem orçamentos que a gente vai computar aquilo ali, computar no sentido de onerar para o cliente aquele valor? Não, a gente não onera para o cliente aquele valor. A gente já projeta o nosso lucro
ciente de que a gente vai abdicar de uma parte para uma eventual parceria. Então, a Entendi. Aline chegou aqui e me indicou o Matheus. Eu cobro R$2.000, R$10.000, para ficar mais fácil a conta, eu cobro R$10.000 da Aline pro processo, R$10.000 pro processo que ela me indicou. A gente já computa aqui, não, desse processo a gente não vai estar cobrando 10, a gente vai receber 8, porque 2 é da indicação da Aline. Então, isso eu acho que faz sentido, porque é o que a gente mencionou também, não onera para o cliente, um risco, não é um risco, mas é uma brecha que a gente abre, confiando que a gente terá ali outras parcerias, Outras indicações. outras indicações que serão favoráveis, né? Benéficas para o escritório em si, até mesmo porque se você parar para pensar, o mercado de advocacia também, ainda que hoje a gente esteja muito em alta com o Instagram, com a divulgação do estilo de vida, né, da advocacia, essa coisa do advogado tá em alta, é muito do boca a boca. Sim. Então, se eu tenho um cliente aqui hoje que eu entreguei uma sentença favorável para ele, independente se ela foi procedente ou não, mas que Foi legal pro seu cliente. atingiu os interesses dele, qualquer pessoa que comentar que tem um processo, ele vai me indicar. Porque Com ele vai certeza. falar, olha, a Amanda e a Bruna lá resolveram o meu problema, ficou ótimo pra mim. E é isso que também funciona muito. Então, a gente sempre abdica de uma parte de uma fatia daquele bolo, pensando que a gente terá ali N outros. Mas se o mercado de casamento ele fosse assim, talvez as pessoas enxergassem de uma outra forma. Mas a grande maioria dos fornecedores, eles não vão abdicar do lucro, eles vão acrescentar. E aí vem aquele, nossa, mas fulano só indica ciclano, só tem aquele rolzinho ali de fornecedores porque parece que ela tá ganhando ali em cima. E assim, o cerimonial, ele tem uma força muito grande no mercado. Você tira do casal aquele fornecedor com muita facilidade. Porque ele vai confiar em quem? Na palavra do cerimonial. Se ele confia no cerimonial que ele contratou, se virar para um casal e falar assim, olha, deu problema, não foi legal, eles não vão contratar. Então, o cerimonial ele tem esse poder, digamos assim, de colocar um fornecedor na rodada e tirar ele da mesma forma. Então, a gente o que acontece muito comigo é, por exemplo, no final do ano vou fazer minha confraternização. Aquele bar que eu trabalhei muito, Aline, eu vou fazer a sua confraternização de final de ano. Então, acontece muito isso. Que eu acho que é o que você falou. É muito bacana, porque, poxa, se eu fui tão fiel a ele, mas não por receber algo, mas sim por confiar no trabalho dele, entender que ele é o perfil do meu cliente, no final do ano ele vai chegar e me falar, olha, Aline, aqui ó, vou fazer o bar da sua festa de final de ano, ou toma aqui uns docinhos pra sua festa de final de ano, ó, você vai fazer o aniversário do Gabriel, esse ano mesmo, a moça do bolo, aí eu faço questão de fazer o bolo do aniversário do Gabriel. Então, essas coisas que eu acho que é uma parceria, né? E querendo ou não, a responsabilidade também fica muito na mão do cerimonial. Porque é aquele ponto, Amanda, eu confio nesse fotógrafo, te indico esse. No dia do meu casamento, o fotógrafo não foi. Poxa, Aline que me indicou. Eu confiei, você me indicou um cara que falta, sabe? Então, tem que ter mesmo um cuidado pra indicar, porque é o seu nome. Exatamente. Querendo ou não, é o que a gente faz aqui com parceria. Não adianta a gente querer indicar uma parceria que vai dar errado, sendo que a gente corre o risco de manchar o nosso nome. Então, às vezes, a gente prefere não indicar. Exatamente. Mas tem alguém pra me indicar? Não. Não tem. Porque se eu não confio 100%, não dá pra indicar. Eu concordo. Não, e a gente também tem uma tabela, né, a seguir. Tem a tabela de honorários da OAB. Da então, OAB, é mais né? fácil de delimitar se aquele valor tá compatível com o mercado, né? No casamento... Não tem isso. Que é isso, eu pegava orçamento de 50 mil e orçamento de 90 mil. Eu falava assim, o que é isso? Tem ouro nenhum, tem... Não existe um padrão assim. Não existe. Não existe. Aí, por isso, da dificuldade de saber se tem um acréscimo ou não. Acredito. E o financeiro? Aí pensando também, porque ok, eu casei pós-pandemia, mas todo mundo comenta que teve um boom nos valores também, que o evento encareceu muito pós-pandemia. Você acredita que... Aí não sei, vocês duas, que eu não tenho nem ideia do que eu tô falando. Eu casei, Mas, meus você contratos casou foi antes. Foi Mas eu falo assim, esse aumento seria para compensar uma perda ali naqueles anos, ou acha que o mercado valorizou e vai continuar crescendo assim com esses valores? Porque todo mundo
comenta que subiu muito. Mas tudo subiu. Subiu. Muito. É isso. É porque, assim, quando você vai casar, você tá focado naquilo, né? Então, você acha que só subiu para aquilo que você tá voltado. E, na verdade, tudo subiu. Então, óbvio, decoração subiu, buffet subiu, tudo subiu, gasolina subiu, porque o Brasil, tudo subiu. Então, não foi uma exclusividade do mercado de eventos, mas sim do país de forma geral, né? Essa economia é maravilhosa. Mas, sim. Mas entrando nesse... Não vamos entrar em política. Mas, nossa, eu fiquei impressionada quando eu via os orçamentos da Amanda, porque meu casamento era um pouco maior. Ela era meu jurídico maior e meu financeiro. que o dela. Aí, assim, Era seu termômetro, né? eu falava assim, que é isso? A decoração. E logo depois do casamento dela, eu fiz o aniversário do meu pai. Ah, que foi que ela no foi a mesmo decoradora. lugar. Eu fiz a decoração, você acredita que loucura? Achei que eu tava pirada nesse dia que eu resolvi. Tipo, contratei o florista, montei as bases que eu gosto, né? Dessa questão de decoração. As bases dos arranjos. Ai, gente, o Matheus quis me matar no chá de panela. Que a Bruna saiu pra comprar um tanto de coisa de decoração, Matheus. Amanda, é uma festa junina. Ela fez um aéreo de girassol. Uai, maravilhoso, ficou lindo. Ficou, não. Eu falava, Bruno, Matheus vai me matar. Ela, Amanda, eu estou fazendo. Não vou Pronto. deixar assim, não. Vai ter decoração. Eu falei, tá bom. Aí, assim, eu fiquei impressionada do meu casamento. E, assim, a diferença foram 2 anos. Então, assim, não tem E o valor, às vezes, triplicava. Eu fiquei impressionada. Mas aí outro ponto. Vamos lá. Outra coisa que é polêmica. Os preços. Eu concordo em partes. Porque se a gente parar pra pensar... E aí a gente teve como base até o aniversário do seu pai. Falar casamento, né? A palavra casamento. Eu entendo que tem uma responsabilidade muito maior. Vamos usar aí de exemplo maquiagem, porque teve a polêmica lá da noiva que fingiu que não era noiva. Acho completamente errado e acho, sim, que ao assumir uma responsabilidade, então é o mesmo ponto aqui, eu e a Bruna, a gente vai analisar um contrato de compra e venda. É um bem de 100 mil reais e o outro contrato é um bem de 10 milhões, obviamente nossos valores vão ser distintos. Por quê? Porque a gente assume uma responsabilidade muito maior com um contrato de 10 milhões. Se eu fizer alguma cagada, eu vou dar um prejuízo muito maior para o meu cliente do que o de 100 mil. Então, isso, eu consigo ver isso com uma clareza mais fácil, porque eu aplico o inverso aqui pra gente. Mas aí a gente tem lá uma maquiagem. Gente, uma maquiagem, homens que estão assistindo, não sabem, uma maquiagem gira em torno de 200, 300 reais. Ok. Social, uma maquiagem ou num casamento. Vou num casamento. Noivas, a partir de 3 mil reais. Então, assim, é justo ser mais caro. Foto, né, e filmagem. Nu. A gente fez esse comparativo, porque eu também... Aí, eu peguei alguns fornecedores da Bruna, tá vendo? E assim, casamento era tipo 10 mil. A foto não foi o mesmo, né, dos casamentos. Não. A só filmagem foi. A filmagem foi o mesmo. E aí era tipo assim, Filmagem, aniversário. show, Filmagem, bar. O que mais? Buffet, Teve mais não. Coisa. Não. Buffet não. Mas teve mais coisa que você que me indicou. Não, a decoração não foi, porque a decoradora dela não tinha nem disponibilidade, aí eu não cheguei nem a orçar. E eu adorei as meninas. Aí eu falei, não, amei, vou fechar. Eu acho que a gente olhou com a decoradora dela. Só que eu acho que ela não tinha data mesmo. Era isso mesmo, não tinha data. Aí a gente nem chegou a pegar orçamento nem nada, mas assim... Decoração foi uma coisa que a gente foi e voltou, assim, muito. A gente fez muita reunião porque e decoração voltava. assim, é muito caro. E não é algo que, pra quem tá fora do mercado, quem não A pesquisa... Amanda pagou língua. Você pagou língua. Que ela falou que ela ia casar com flor artificial na mesa. Eu falei, para, Graças a tá Deus. maluca. Aí, tá vendo? Como que Aí eu casar? falava Ficava assim, aqui, não, que pipipi, isso? Você tá popopó, doida? Não existe pipi. isso não de flor. Não vai ter. Aí ela falou, então não vai ter flor. Eu falei, não, você tá doida, não existe Ainda bem, ela nem chegou com esse assunto pra mim, Chegou não. um ponto que eu falei assim com o Matheus, então, vamos tirar a decoração. Decoração pra quê? O espaço é lindo, clean. Não, e o problema é que muito espaço vende isso pro casal. O casal chega pra mim e fala, Aline,
Não precisa Por que decorar. que eu vou decorar? Porque lá o espaço já é tão verde. E aí o argumento é, beleza, você vai deixar de ter uma mesa de bolo porque o espaço é lindo? Você vai deixar de ter uma mesa de bem casado porque o espaço é lindo? Você vai deixar de botar seus convidados sentados porque o espaço é lindo? Não. Então a base de uma decoração, ela não chega lá e fala, nossa, esse lugar aqui é muito lindo. Não é isso. É o básico, é uma mesa de bolo, é uma mesa de jantar, é uma mesa onde os convidados vão sentar. Então a base do valor da decoração tá ali. Então, ter um espaço verde, lindo, maravilhoso, vai compor a sua decoração, mas... Não, eu era totalmente contra. Eu falava que a Bruna já tinha me passado. Ela nem chegou pra mim Quando eu falando isso. decidi casar, eu falei, Bruno, vai me falando aí o valor dos seus fornecedores pra eu ter uma ideia de preço, porque é aquele momento que você chega perdida. Meu casamento do Matheus, ele não foi planejado, não foi um casamento que a gente chegou e falou assim, nossa, Aline, tenho X pra gastar. Era tipo assim, Foi então, acontecendo. Aline, a gente prevê X, no final a gente gastou Y e a gente tinha R$0. um contrato e um sonho. Mas, aí eu ficava, Bruna, decoração, não é possível? Pra que você pagou isso? Você tá doida? É É mais planta? caro do que a comida. Isso aí, pra mim, era surreal. A decoração ser mais caro que a comida. Mas eu ficava com o Matheus. E foi no início, a gente falou, não, a gente não vai gastar muito com decoração. Aí chegou um orçamento, chegou outro, aí a gente viu as decorações. Aí eu falei, tá tudo caro. A gente vai no melhor, assim, né? E, sério, foi um ponto que... Essa Quando eu decoração do seu casamento ficou maravilhosa. Assim, Maravilhosa. quando eu fui visitar o salão algumas vezes, eu vi montando casamentos e eu já tinha falado com o Matheus, porque como o Matheus já mexeu com montagem de evento, falei com ele, amor, a montagem, se der qualquer pepino, é você, porque eu não quero sair da minha sala ali, do quarto da noiva, porque a sensação que eu tinha quando eu ia visitar era, o que é isso? O que vocês vão fazer com o casamento? Porque tá tudo de pernas pro ar. Eu chegava lá pra visitar meio-dia, o casamento era 4, Tinha nada. tava uma zona e não tinha nada. Eu falei, não, eu não vou passar por isso, eu não quero ver, só quero ver pronto. E aí, na hora que eu saí, eu ficava assim, meu Deus, é meu casamento, exatamente. Eu falava, não acredito, porque é surreal. Mas são preços, mas decoração é caro em qualquer ocasião. Assim, pelo que eu vi. Flor, né? Flor é muito caro. caro. Mas é o que a gente entra na questão da filmagem, por exemplo. A gente teve ali um orçamento, filmagem meu casamento, filmagem aniversário. O mesmo fornecedor, mesmo equipamento, vamos dizer assim, não sei se é. Bernardo, usa o mesmo equipamento para filmar um casamento e um aniversário? É a mesma câmera. Aí, tá vendo? Não errei. Mas os valores discrepantes. Que aí na hora que a Bruna me falou, não, fechei pro aniversário do meu pai. A vontade era mandar mensagem pra ele, eu não tô acreditando. Qual que é a diferença? Tipo assim, por quê? Entendo que o casamento Tem é mais um momento responsabilidade, importante, né? tudo tem responsabilidade, mas é muito inflado. Você nesse mercado, você não vê como inflado? Não, eu entendo que talvez porque eu esteja acostumada com os valores do mercado. O que eu vejo acontecendo muito é o casal chega pra mim e fala assim, Aline, a gente quer casa, nós temos 250 pessoas na lista, a gente quer banda, a gente quer um aéreo de orquídea, a gente quer bar, a gente gosta muito de japa, mas a gente tem R$40 mil. E aí você tem que trazer o casal pra realidade do mercado, falar, olha, não vai dar, não. Tudo bem, mas esses dias eu vi um Instagram, aparece patrocinar direto pra mim. Casar com R$10 mil é possível? É. Aí eu fui ler o e-book da pessoa. Eu comprei o e-book, custou R$10, eu comprei o e-book. Uma das coisas pra você economizar no seu casamento era faça o seu vestido de noiva. Faça? Então, faça o seu vestido de Ah, noiva. tá, Os convidados, por que não cada um leva um salgadinho? Então, essa era a forma dela economizar. Então, assim, pode ser que uma prima tenha casado com R$40 mil, tenha dado certo? Pode ser, mas depende da sua expectativa. Então, hoje a expectativa dos casamentos que eu atendo, ela não vai ficar em R$40 mil. Não adianta eu falar isso com o casal, porque não vai ficar. Eu vou enganar eles e na metade do caminho eles vão ver que não vai dar certo. Então, quando eu faço essa projeção, logo no início, eu já mostro, olha, de acordo com o que vocês me contaram, eu estimo que o casamento de vocês vai ficar em X. Pode ser que fique um pouco a mais, pode ser que fique um pouco a menos. Vai depender das escolhas que vocês vão fazer ao longo do processo, da nossa estimativa, né? Bem próximo. Então, assim, eu não vejo que o mercado ele é inflado, talvez porque eu já esteja acostumada com os valores de mercado. É porque assusta quando a gente tá de fora, Assusta, com certeza. Só que quando você entende a responsabilidade, por exemplo, se eu for fazer um aniversário, eu lembro que até você me mandou mensagem para o aniversário do seu pai, e são valores diferentes. Por quê? Porque
num casamento eu tenho uma cerimônia religiosa acontecendo, eu tenho uma equipe voltada para uma cerimônia. Num aniversário, não. Eu trabalho com um processo totalmente diferente. Então, o trabalho da equipe de um cerimonial, igual muita gente me procura assim, eu vou fazer um casamento para 100 convidados. O valor é menor? Não. Para mim não vai ser menor. Porque os protocolos vão ser os mesmos. Então, eu não vou diminuir a minha equipe porque eu tenho 100 convidados ou 150 convidados. Porque você vai ter entrada de padrinho, você vai ter entrada da noiva, entrada do noivo. Então, tudo isso é o que vai compor do nosso valor. E talvez da mesma forma da filmagem, de uma maquiagem, porque ela fica lá o dia inteiro com você. Não é só você chegar lá no salão, fez a maquiagem, 2 horas, tô indo embora. Ela fica lá até você entrar, ela vai te ajudar a vestir, vai ter um teste de maquiagem. Então tem todo um processo no mercado de casamentos que eu entendo que realmente é difícil da gente entender, mas que de certa forma justifica-se ser mais caro mesmo em relação a outros eventos. E lida com muita expectativa e um sonho, né? Então, assim... Muita. Eu lembro que na minha reunião final de decoração, eu pirei, assim. O negócio ficava... A gente complementando o contrato, o negócio já estava bonito. Não, mas eu preciso. A minha palavra é porque eu preciso disso no meu casamento. Aí minha mãe me olhava assim, como assim você precisa? Eu falei, não, mãe, é porque eu sonhei com aquilo ali e tal. A entrada da Fazenda Quinzeiro, aquele negócio, eu idealizava aquele sino tocando e tal. Aí assim, ela ficava rachando de rir. Mas e no final deu tudo certo. Ok, assim, a gente tem que preparar financeiramente para isso. Não dá para fazer assim... Quero só complementar, senão depois a conta não fecha. Faz isso não, gente. Oi, então, vambora. Mas, assim, lida com a expectativa e um sonho. E não adianta, qualquer mudança afeta. Porque, querendo ou não, aí vamos... eu casei em dezembro. Daqui um mês tá fazendo um ano, hein, amor? Casei em dezembro do ano passado. E a gente sabia que tinha a possibilidade de chuva, né? Sempre foi escolhi a data, escolhi o mês, mas sei que pode chover. E aí o Matheus, a gente, não, perto a gente contrata a tenda. Se der tudo errado, o lugar é lindo. Eu lembro que eu ainda comentei com a Bruna, falei, Bruna, eu vou casar num feriado, numa sexta-feira, vai ter evento no sábado. Eu divido com a próxima pessoa a tenda, tá tudo certo. E a Bruna, não tinha, sei, né? Amanda. Ela cancelou. Foi Ela isso me mesmo. mandou mensagem, a noiva me mandou mensagem, tipo, fevereiro. Oi, Amanda. Vamos ela chamava contratar Amanda. vamos contratar uma tenda. Sou Amanda, sou noiva do Treville também e tudo. Vou casar no sábado depois de você. Tô te chamando aqui porque se a gente precisar contratar a tenda, a gente contrata junto. Eu, ok. Chegou novembro, chegou dezembro. Aí uma semana antes, chuva. E eu, meu Deus, vai chover, vai chover, vai chover. Aline, vamos contratar a tenda, tem uma noiva. Amanda, a noiva desmarcou o casamento. Eu falei, meu Deus, eu não vou contratar uma tenda sozinha. Que assim, é caro, tá, gente? É caro, muito caro. Muito caro. Era todo ou casar lá dentro, né? E eu topei o casar lá dentro, mas assim... Com coração. Com dor no coração. Porque eu falei, nossa, igual a Bruna falou, na semana é só pix. Eu não aguentava. O grupo do casamento vibrava, eu falava, lá vem a Aline pedir um pix de alguém. Tô devendo alguém, não tem condição. Porque é muito em cima. E é o que a gente falou, praticamente todos os fornecedores têm que ser quitados antes do casamento. Então, você vai pagando todo mundo ali no final. E aí, na hora que eu vi a tenda, eu falei, cara, não vai ter como. Então, a Aline veio, conversamos, o plano... A gente tinha o plano B, que era a tenda, descartei o plano C, que era lá dentro. Que era dentro do salão. E eu fiquei com o Matheus, vamos aceitar o plano C, mas... não queria. Amanda, a gente tem que dar a resposta até 10 horas da manhã da sexta, no dia do casamento. Eu, tá. É porque eu acho que tinha um negócio de um fechamento que a gente ia fazer. Ia mudar tudo. Era um processo que não dava pra ser, tipo, tão em cima da hora. Aí a sua mesa de bolo era onde ia ser a cerimônia, então tinha todo Ia ser completamente diferente, não dava só pra encaixar. Não dava. E aí na hora que a gente falou, ok, eu lembro que eu cheguei umas 8 horas da manhã, na hora que eu cheguei as meninas da decoração já vieram, não, o dia tá lindo, já estamos montando, tá perfeito, vai dar tudo certo. Aí eu falei, ok. E aí eu não lembrei na hora, mas segundo o Matheus... Um dos nossos padrinhos mandou mensagem depois, que ele tava saindo do Santa Efigênia. Tava chovendo o mundo. Uhum. E eu, gente, eu não vi nada, porque a gente tava derretendo. Tá. E choveu logo depois, né? Mas eu lembro que no centro realmente choveu. No centro choveu. Lá tinha aquelas nuvens, assim, mas assim... E ficou o céu azul, não ficou nenhum tempo nublado, assim. Tinha nuvens, mas tava aquele tempo ok, de calor.
Mas eu pensei De muito dezembro. nisso, de dezembro. E eu falei, gente, claro, é meu casamento, vou ser feliz, mas fiquei com aquilo no coração. Se tiver essa mudança, não vai ser meu sonho tão perfeito. Vai ter um porém ali. Imagina quando isso acontece, não por um problema externo, por um problema de um fornecedor. Eu ia querer matar. Que algum fornecedor falte, né? Alguma coisa... Porque chuva, não tem como. Era um risco que a gente sabia ali que já ia correr. Mas há um fornecedor que não foi. Há o fotógrafo que não levou o cartão de memória. Sei lá, tô imaginando aqui coisas aleatórias. Não volta e acabou. Exatamente. Sem contar. Aline, a gente mencionou, né, no início sobre contratos, entrou um pouquinho no âmbito jurídico, mas você já teve algum problema jurídico na sua empresa? Então, eu nunca tive ninguém que tenha entrado contra a empresa, mas na pandemia, a gente estava até falando de pandemia, eu tive um problema com um casal, eles iam casar em... não vou lembrar o mês, e eles queriam remarcar para daí a um ano. E na época da pandemia, depois de algum tempo, saiu aquela lei, eu até esqueci, eu falei tanto o número dessa lei na época que eu não lembro, 1406, um negócio 14046. Isso, que depois era uma medida provisória, depois virou lei, nananã. Depois já, assim, hoje já mudou de número várias vezes, porque foi atualizando, né? Porque a pandemia toda hora tinha aquela previsão de retomada e não retomava e virava outro. Ia sempre adequando. Mas a inicial foi a 14046. Isso. E lá previa, né, que o fornecedor ele podia fazer reajuste de valor dentro, né, do... Assim, não tinha, acho que não tinha muito estipulado assim quanto ele poderia, mas poderia fazer um reajuste de valor pensando que aquela remarcação daí a um ano, você tem custos diferentes. E aí eu lembro que com essa noiva, assim, com esse casal, eles iam casar num lugar fechado, inclusive, e eles queriam remarcar para daí um ano. E eu mandei para ela o meu reajuste, que era assim... Era um reajuste normal de um ano para o outro, considerando só o que eu precisava reajustar para pagar a minha equipe, porque você muda o valor de cachê de um ano para o outro. E eu ainda falei com ela, falei, olha, se você se você quiser remarcar ela queria remarcar para abril do outro ano. Se você ficar até janeiro, eu não vou te cobrar nenhum reajuste, eu consigo ainda segurar. Ou se você quiser remarcar para essa data aqui, eu consigo. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim, não, como é que eu vou casar em janeiro, que é uma época de chuva, sendo que o espaço dela era 100% fechado. Aí eu falei com ela, então essa data aqui, ó, que você tava procurando comigo, eu tenho essa data, eu posso mandar uma equipe pra você nessa data. Eu não tinha assessoria com ela, era um pacote sem assessoria. Então a gente nem tinha aquele vínculo tão grande. Ela, não, eu faço questão que você esteja no meu casamento. Então assim, foi uma noiva que ela tava dificultando o processo, que durante a pandemia era todo mundo cedendo, tinha que ceder, todo mundo tinha que ceder. Porque senão você não ia chegar num consenso ali, porque tava difícil pra todo mundo. Sim. E aí ela falou, não, então eu quero cancelar. Eu falei, ótimo, se você quiser cancelar, não tem problema, eu tenho as minhas cláusulas contratuais, porque eu fechei uma data pra você, não sei o quê. E era uma pessoa que tinha sido indicação de uma colega. Então, na época, eu não tinha cobrado dela uma entrada, assim, como eu costumo cobrar. Ela tinha pago, acho que R$300, uma coisa dessa. E eu lembro que a multa dava um pouco mais do que isso. E ela falou, não vou pagar. Eu não vou pagar essa multa porque eu não concordo, não sei o quê. Eu falei, olha, mas a gente tem todas as possibilidades. Se você não quer continuar com o meu trabalho, então a gente tem que cancelar seguindo as cláusulas do contrato. Você que tá pedindo cancelamento, eu não tô cancelando com você. Não concordo, não sei o quê. A advogada dela entrou em contato, fez contato na época com o advogado da empresa. Não chegaram num acordo, eu falei, então ótimo, então já que ela não quer pagar a multa de cancelamento. Eu tinha prestado, inclusive, como era uma pessoa conhecida, ela não tinha assessoria comigo, mas eu tinha prestado até assessoria pra ela. Ela mandava mensagem domingo, eu respondia, coisas que estavam até além, mas que estava tudo certo, pra mim não tinha problema. E aí eu falei, então eu vou entrar contra ela. Porque não vai ser ela e não vai ser eu que não é a gente que vai arbitrar o que é justo nessa situação. Então eu vou levar para um âmbito judicial e o juiz vai arbitrar o que é justo nesse caso. Mas não é ela que vai chegar e vai falar que vai encerrar o meu contrato, como se ela estivesse indo numa padaria e desistisse de comprar pão. E aí eu entrei contra ela. E aí foi feito que era justo, ela me pagou a taxa de cancelamento e tal, não sei o quê. Ela seguiu lá com, acho que com cerimonial, enfim, né, não sei. Acho que deve ter até na internet aí algum reclame aqui dela, enfim, nem sei.
Mas foi uma situação que eu passei e que foi mais por orgulho mesmo, sabe? Assim, olha, é a minha empresa. Sim, até não é. A gente usa muito esse termo aqui, mas muitas vezes a gente fala, não, vamos dar um trabalho pra essa pessoa, sabe? Mais ou menos isso. Porque senão fica muito fácil. Em todos os âmbitos, você quebrar ali um contrato e não ter nenhuma É isso. E aí eu virei pra consequência ela. daquilo. Ainda que, por exemplo, a Aline não ganhou o processo. Mas ela ia ter que contratar um advogado, ela ia ter que ir numa audiência, ela ia ter um isso. processo contra ela. Então, assim, tudo isso são N coisas que vão dar trabalho. E foi um desgaste, assim, eu lembro que ela era dentista e ela aplicava botox e tal. Eu falei com ela, fulano, então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar hoje o botox com você, mas eu quero marcar para daqui a 1 ano. E eu quero que você mantenha para mim o mesmo valor. Pode ser? Ah, não, mas são situações diferentes. Eu falei, não são situações diferentes. Você tá vendo como que é diferente quando você enxerga da sua ótica? Então, quando é na minha ótica, para daqui a 1 ano, eu tenho que manter para você o mesmo valor? Então, assim, aí ela falou, é porque você só quer saber da sua empresa e eu tô aqui com o meu sonho. Eu falei, mas uma coisa, eu tenho que realmente levar em consideração a minha empresa, porque ele é meu ganha-pão e eu não tô esquecendo do seu sonho. Então, assim, foi um processo bem desgastante, mas graças a Deus foi o único, assim, que eu tive, sim, na empresa, de mais desgaste. E é uma questão relacionada a equilíbrio financeiro, né? Você não estava cobrando nada isso. indevido. Era o Era só equilíbrio pra financeiro. equilibrar. Exatamente, era esse o termo que se usava na época. Reequilíbrio financeiro. Era exatamente isso. A Bruna também tem. Não, eu tenho um caso, nossa, Amanda. Fofoqueira. Então. Da pandemia? Não, na verdade, caso de Ferreira e Espírito de Pau, né? Porque eu não quis entrar. Não, a Casa de Ferreira de Pau, porque a Bruna ainda aceitou. Ela não deveria ter aceitado nada. Eu tive um caso também que eu não consegui eu consegui todos os fornecedores e um fornecedor, que inclusive foi o primeiro fornecedor que eu fechei, que eu queria muito que estivesse no casamento, né? Até aquele momento, depois eu não quis mais. Não consegui mudar a data, né? Aí, Na sim, verdade, foi um problema, foi pandemia, né? Foi porque quando não remarcou, tinha data. ela não tinha data. Então, Aí, aí nossa, assim, você me eram conta que todos, Entreguei que era mulher, ó. Foi mal. todas as pessoas tinham a data e uma pessoa não tinha. Aí eu falei assim, não, então assim, não dá, né? Eu sei que era o que eu queria muito, mas eu tenho que prezar pelo todo, né? Sim. Aí eu fui e falei assim, infelizmente, não vou conseguir, a gente vai precisar de rescindir o contrato. E foi o único fornecedor que eu paguei a integralidade do valor. Nossa. Que eu tinha contado que eu paguei. Mas é porque tinha toda uma história. Tipo, Era conhecido, tinha um vínculo. e tudo mais. Aí eu virei e falei assim, nossa, agora então ela que teria que me devolver. E aplicar uma multa, né? Na verdade, na época nem Não podia tinha multa. Porque a questão da lei era o seguinte. Quando a lei foi lançada, ela foi sendo alterada Ela de foi sendo acordo alterada com os várias prazos. vezes. Isso mesmo. Então, por exemplo, a primeira, acho que salvo engano, a da Bruna já era a segunda, porque era 2021. Já tinha alterado a 14.046. Então, ela dava um prazo até dezembro de 2021. Então, os fornecedores, eles tinham que tentar enquadrar aquilo ali até dezembro de 2021. Se eles não tivessem a disponibilidade, eles tinham que devolver o valor Em X pago meses, em X meses. Salvo engano, eram 180 dias. Mas dava pra poder descontar os custos é. operacionais, tipo assim, de reserva de Isso. data, algumas coisas assim. E tinha acho que eram 180 dias, não vou me lembrar, porque também o prazo foi alterando com o tempo, cada hora mudava. Depois era pra um carta de prazo. crédito. E Tinha um tinha monte de a opção de crédito. Só que no caso da Bruna, ela cobrou uma multa de 70%. Aí eu falei assim, não, 70%. Não, mas aí a gente tem que pontuar, tá bom. Não tem que pontuar. Aí, Mas é porque vai ficar... Não vai ficar aí eu incompleto. fui, assim, e assim... É porque ela não tinha serviço, amiguinha. Não tem como, não tinha serviço, assim. Era só a prestação do dia. Era pro momento. Era a música do Era a casamento. música. Aí eu fui e, sim... Uma prestação de serviço, claro. Não que a gente tá falando que um fornecedor do setor de música não tenha serviço prévio, porque ele tem. Mas vamos pensar aí. Mas eu nem tinha escolhido as músicas ainda do casamento. Era apenas uma reserva de data, digamos Isso, assim. vamos colocar assim, a reserva pra de data. mim não justificava 70%. Até Aí eu porque, fui e vamos expliquei. supor, você é cantor, baixista, sei lá, você é músico. Você tem aulas de canto, você tem aulas de
violino, guitarra, baixo. Isso falando da ótica do direito, tá? Obviamente, sem juízo de valor, isso são questões inerentes à prestação do seu serviço. Então, é a mesma coisa de eu falar assim, Aline, eu tô te contratando, mas você tem 10 funcionárias. 3 das suas funcionárias não apareceram no meu casamento. É um problema que, querendo ou não, é seu. Não é inerente à Amanda como consumidora. Sim. A sua capacitação, o seu know-how de mercado é inerente ao seu serviço. Para você entregar um serviço de qualidade, você precisa ter know-how de mercado, você precisa estar ali por dentro. A mesma coisa se aplica a um músico. Para ele entregar um serviço de qualidade, ele precisa se qualificar cada dia mais, que seja na atualização de música, de banda, de instrumento. Então, o custo que tinha ali era o custo para manutenção do serviço do prestador de serviço. Não era um custo. Eu contratei um violino, eu contratei um baixista, eu já paguei essas pessoas porque elas têm a data. Então, não era um custo operacional. Era um contrato de natureza personalíssima. Isso, então, era um assim, custo inerente à atividade prestada. Entendi. Então, aí, se eu não me engano, inicialmente era 70%. Aí na hora eu falei assim, nossa, que estranho. E assim, era uma pessoa mais próxima, né? Aí eu falei, nossa, vai dar com trabalho. Aí eu mandei um testamento explicando por que não fazia sentido e tudo mais. E foi foi assim, a gente acaba, igual a gente comentou, assim, eu quero aquele fornecedor, então eu vou fechar qualquer custo. Esse fornecedor foi o meu primeiro fornecedor do casamento. Era foi o que você tinha certeza, era o único que você tinha certeza, que eu não se você parar pra queria abrir mão. Aí eu paguei, nem tinha contrato ainda, depois a gente assinou um contrato e tudo mais, e no contrato nem tinha essa multa. Aí eu falei assim, olha, mesmo se tivesse no contrato, a gente tá falando de uma questão abusiva e tudo mais, foi avisado com antecedência. Amanda, vamos processar e tudo. Eu falei, não, quero resolver e tal, da maneira mais tranquila. E fui negociando, no final. Perdeu um fornecedor e perdeu uma indicação também, porque eu acho que, assim... Não, ia pra muito. Porque se tivesse sido no seu casamento, igual eu tô falando, peguei várias indicações suas, talvez eu teria cogitado, e foi uma coisa que é bem provável que eu teria cogitado, porque é o que a gente tá falando, já tinha um vínculo pessoal. Então, eu, pelo menos, sempre prezo por dar preferência a pessoas que eu conheço. Então, eu lembro que quando eu te mandei mensagem, eu lembro que o Matheus me mostrou os orçamentos e tudo, e eu lembro que você tinha até mandado, gente, mas não fique presos só porque me conhecem e tudo, fiquem à vontade pra fechar com qualquer pessoa. Eu falei, Matheus, não faz sentido. Se eu conheço uma pessoa, se eu tenho uma pessoa no meu ciclo social que presta um serviço bom, eu jamais vou deixar de priorizar aquela pessoa. Então, eu acho que eu também talvez teria, obviamente, ido direto. Mas, assim, não cedeu. Não. Bruna pagou multa no final. Os 70%? Não, paguei 30%. Foi. Negociei. Foi uma negociação que quebrou o clima. Não foi uma negociação tranquila. Não foi uma coisa. Poderia eu aceito ter 30%, que não acho algo abusivo, não. Ser 30%, 20% ali, que seria o ideal, né? Me procurem, que eu acho, nesse caso, tá? Eu reverteria R$0. Não, o serviço não foi prestado em sua integralidade, mas teve ali uma expectativa, às vezes, uma data fechada, a disponibilidade da data, essas coisas. Por mais que o cenário inteiro estava muito conturbado, ninguém estava fechando data. Então, a minha justificativa era assim, a gente está falando de uma data que eu nem sei se vai acontecer. Sim, entendeu? Então, tava tudo fechado, a gente não tinha nada que possibilitasse a realização do casamento ali naquela data. Então, assim, e há 5 meses antes eu já tinha falado, olha, a gente precisa de mudar. Eu acho que não vai dar nessa data, porque eu tava 5 meses antes do casamento, assim, eu remarquei próximo, mas eu já tinha falado, foi um momento, assim, que eu falei, meu Deus, não vou casar. Eu precisava de mudar a data, vi novas possibilidades, não deu certo, né? Porque o espaço eu não queria abrir mão, então o espaço não tinha. Aí o espaço me mandou mensagem, falou assim, olha, surgiu uma possibilidade nessa data que você tem que fazer a desmontagem até 6 horas da manhã. Você dá conta? Aí eu falei assim, dou conta. Na verdade, assim... Não sei se eu dou conta, mas eu dou conta. Porque assim, ele falou assim, então eu vou fechar essa data pra você, pode ser? Falei assim, pode ser. Nem que eu pague alguém pra desmontar por fora, vou casar em 2021.
que era o que eu queria mesmo, e não mudar, porque eu acho que se eu tivesse mudado pra 2022, ia ser um transtorno, porque todo mundo voltou a casar em 2022. Foi. Entendeu? Tanto que eu falo que o meu casamento foi um dos primeiros pós-pandemia. O povo tava doido. O que é aquilo ali? O povo bebeu, assim, pra cair. O povo falava assim, acho que, sabe quando... Saiu da jaula. Saiu da jaula. Minha mãe olhava assim, aham, que assim. Pô, minha mãe, depois do casamento, ela, tipo, acabou. A gente que comprou, né, umas cervejas a mais, tal, tinham vários consignados. Aí ela os falou doidos iam buscar cerveja no quarto da noiva. assim. Aí minha mãe falou: Perturbados. acabou a festa, gente. Tem 10 horas de festa. Não dá mais. Acabou. As pessoas estavam doidas, assim, Aham. né? As pra pessoas... Era essa a sensação vulgo que eu Matheus tinha. Santos. Também. Mas foi exatamente isso. A gente saiu, tá todo mundo... Não é livre, mas era aquela sensação de que agora eu posso viver, porque tava todo mundo preso. A pandemia foi, com certeza, assim... Eu posso falar que na minha carreira foi o momento mais desafiador. Porque era exatamente isso. Aline, quero mudar de data. Aí eu começava. Tem. Não tem. Aí tinha que começar tudo de novo. Você tem essa data? Tenho. Não tenho. Então era isso, era um ciclo infinito. E era uma lei nova, não tinha jurisprudência de nada. Então posso cancelar, não posso cancelar, tem que devolver, não tem que devolver. Posso cobrar reequilíbrio financeiro, não posso cobrar reequilíbrio financeiro. Live em cima de live. E você falava, meu Deus do céu, como sobreviver? Foi muito pior do que greve de caminhoneiro, assim, sem dúvida nenhuma. Sim, não. E pro setor de eventos eu acho assustador. Assim, eu fico imaginando o baque Muita gente mesmo, quebrou, porque muita gente gente quebrou porque tava completamente vedado. Então, Muita assim, gente quebrou. Eu vou fazer, pra fazer tinha que ser ilegal, ilícito, então às vezes você corria o risco ali de ter uma multa muito maior que poderia te quebrar da mesma forma. Então foi bem intenso, vamos Perto dizer. do que eu vi, o meu saldo foi muito positivo, assim, porque eu tive um problema muito isolado. Mas perto de outros fornecedores, nossa senhora. Mas eu acho que selecionou também quem tinha que estar no mercado. Claro, né? Provavelmente várias pessoas quebraram que não continuariam no mercado Sim. sem a pandemia. Mas deu uma selecionada quem tinha reserva, que Isso. não utilizava Uma boa uma gestão, entrada né? do cliente para um outro casamento, entendeu? Então eu acho que deu uma selecionada E também. tinha os aquele fornecedores. problema, assim, além de você ter que segurar seu caixa, não tinha entrada de caixa. Porque quem que ia no meio da pandemia... Fazer pagamento. Eu tive um caso desse, que o casal virou pra mim e falou assim, a gente resolveu que a gente não vai pagar nenhum fornecedor. Eu falei, gente, mas não é assim que funciona. Tipo assim, pro fornecedor aguentar, precisa continuar a recorrência de pagamentos. Então, imagina, no meio da pandemia, não tinha evento, qual que era o doido que ia chegar e falar assim, vamos casar? Vamos planejar nosso casamento aqui agora, em pleno maio de 2020, no auge da pandemia para ano que vem. Ninguém pensava em casamento, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, assim, foi desesperador. Foi um momento que você fala assim, meu Deus do céu. Eu tive casamento cancelado com menos de 24 horas, porque o noivo pegou Covid. Assim... Caso da pandemia, que o André vira pra mim e fala assim, nossa, eu amava aquelas lives da pandemia de sertanejo. Eu falo, eu não aguento ouvir, porque me dá gatilho. Sabe aquelas lives de sertanejo que tinha Maria Mendonça, Bruno Marrone? Eu não aguento ouvir, eu não quero ouvir essas lives de novo, porque me lembra a época, me dá gatilho. Eu não gosto nem de lembrar. Eu lembro que, assim, eu cogitei em comprar teste pra todo mundo pra eu casar. Eu falei, gente, que loucura que é essa? Era uns trem desse. Aí, quando a prefeitura liberou aqui em Belo Horizonte, era isso, tinha que testar todo mundo. Aí começou a loucura, onde que compra teste? Enfermeiro pra fazer teste. Deus me livre. Assim, aí entrou muita questão de política. Não, gente, sério, pelo amor de Deus. Passou, glória a Deus. Graças Volto a nunca Deus. mais. Nunca mais, pelo amor de Deus. E você só teve esse problema? Teve mais alguma coisa, assim, que você acha que o jurídico fez toda a diferença na sua empresa? Teve um caso agora, há pouco tempo atrás, de uma doida aí, que ela chegou uma notificação pra mim, extrajudicial, já até coloquei isso lá no fórum pra vocês. Ela ia casar em 2016, a notificação chegou agora. Ela fechou comigo em 2015, eu acho, pra casar em 2016. A notificação chegou no início meados desse ano. Uai. Ou seja, Passou, 8 anos depois, né? Feita por advogado? Não, eu escreveria melhor
a peça lá, como que vocês chamam. Eu escreveria melhor. Não falava a data que ela tinha fechado comigo, obviamente, e tal. Eu sei que ela tava pedindo o valor do contrato dela de volta. Porque, segundo ela, quando ela cancelou comigo, eu não dei eu não prestei todo o auxílio com o término do relacionamento dela, como se eu fosse psicóloga. Só quando ela cancelou comigo, ela cancelou porque ela alegou problema de saúde. E ela terminou. Só que aí, na verdade, eu acho que ela terminou. Porque ela tinha remarcado comigo 3 datas. Acho que tinham sido 2 datas, ela tava querendo remarcar a terceira. E eu falei com ela na época, eu falei, fulano, eu não consigo mais remarcar pra você. Porque cada vez que você remarca uma data, eu tô perdendo uma data. E toda vez que eu faço, mesmo que seja um reajuste, o meu reajuste já tava ficando, tipo assim, muito além do que os contratos que eu estava fechando na época, de tanto reajuste que eu tinha que fazer pra poder cumprir o contrato dela. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, resolve o seu problema e tal, depois eu deixo aqui a sua carta de crédito, você volta nesse meio tempo, se você quiser casar, né? Mas enfim, eu acho que agora eu não consigo mais remarcar, inclusive hoje eu tenho isso no meu contrato. E ela, Aline, não, realmente eu acho e tal, fizemos o distrato, ela me manda um e-mail, porque na época era tudo e-mail, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua empresa, não sei o quê. Beleza, encerrou por ali, a sorte é que eu tenho tudo arquivado no meu e-mail. Aí chegou uma notificação esse ano e eu assim, eu não casei, eu não sei quem que é essa pessoa. Quem que é essa pessoa, gente? Aí eu liguei pro Pedro. Pedro, nessa época aqui, a gente teve uma noiva chamada tal? Não, Aline, teve não. O negócio era tão antigo. Aí eu pensando, aí eu fui lá nos meus e-mails, que eu tenho pastinha de pastinha por cada casal, mais de 200 pastinhas. Achei. Falei, mentira, que é ela. Aí eu falei, gente, aí teve a tal da audiência. De conciliação. Aí o advogado, aí eu lembro que o advogado que estava comigo, porque ele já conhecia esse meu contrato antigo, aí eu chamei ele e falei, olha, você já conhece meu contrato antigo? O que você acha? Ele, Aline, é um negócio tão ridículo que se você quiser ir sozinho na audiência, eu te mostro aqui o que você vai fazer. Eu falei, não, você vai comigo, sabe por quê? Porque senão eu vou sair de lá presa, porque eu bato nela lá. Eu bato nela. Porque senão, se a conciliadora me perguntar o que eu tenho de acordo, eu falar, eu tenho uma cesta básica de acordo pra ela, porque ela deve estar passando fome, porque não tem condição a pessoa me tirar de casa por conta disso. Pra mentir, assim, né? Aí eu sei que conseguiram reverter pra audiência ser virtual. E no meio da audiência, o advogado tava comigo e falou, olha, fulano, ou vocês retiram a causa, ou então a gente vai... Porque eu falei com ele, você vai fazer eles passarem susto. Porque eu não vou aceitar dela achar que tá tudo certo, não. Você dá um jeito deles passarem susto lá. Ele falou, olha, ou vocês retiram a causa, ou então a gente vai reverter, não sei o quê, não sei o quê. Aí o advogado na hora, não, a gente tira a causa. Aí ela, não, a gente não tira não. E eles começaram a bater boca, os dois, assim, Ela e o advogado dela. Aí a conciliadora, assim, vocês querem conversar, vocês dois, assim, no particular? E eu e o Pedro rachando de rir, assim, porque tava bizarro o negócio. Aí eles, não, eu quero conversar com a minha cliente. Aí conversaram lá e ele volta, não, a gente vai encerrar. Ela, não tô de acordo não, mas a gente vai encerrar. Tipo assim, os dois estavam discutindo. Não, porque ele não conhece direito o que aconteceu. O advogado dela não conhecia direito o que aconteceu. Isso era a fala dela. Foi um negócio muito bizarro. Eu sei que ela encerrou o caso. E já tava prescrito também, né? Porque foi em 2016. Foi a primeira coisa que o advogado falou. Gente, você nem... Você tá gastando tempo do judiciário, não sei o quê. Mas falei, é muita pilantragem, né? Não, essa semana teve uma que a Bruna fez aí, uma audiência que... Então, antes do juiz começar... não, do objeto. Do objeto, era uma audiência que tinha uma liminar. Vamos colocar aí, eu entrei com um pedido de liminar. Passou o prazo. Era uma liminar para algo que ia acontecer ontem. Chegou daqui um ano, o que aconteceu ontem e eu já perdi a liminar, não faz sentido mais, porque o tempo não vai voltar. Testemunha, todo mundo na sala, tudo. A audiência começou, a Bruna. Excelência, então, excelência. pela ordem. Eu acredito que a demanda perdeu o objeto. Não faz sentido julgar algo. Sim, já teve outros mandados. Outras coisas. Mandatos, né? Aí veio ao vinho.
vim outros mandatos pós. Essa era uma questão relacionada a condomínio, né? Outros mandatos pós essa assembleia que está sendo discutida, não há o que se falar em julgamento disso. O que está subjúdice não tem mais validade. Aham. Aí ele olhou assim, realmente. Acho que a doutora tem razão, vou encerrar. Encerrou. 10 minutos de ouviu ninguém. audiência. Não ouviu ninguém, só deu trabalho, é isso. Dá o trabalho de você chamar a testemunha, todo mundo entrar na sala. É reunião, Hoje é ainda o que você fica online, pensando. né? Mas assim, se você for parar pra pensar, o negócio tá prescrito. Assim, que advogado, assim, você vai entrar com uma ação, o mínimo que você olha é que a demanda tá A minha prescrita. vontade era virar pro advogado dela e falar, você tem vergonha, não? Numa boa, você não tem vergonha? Você não leu o contrato? Se ela te contou de qual ano, eu lembro que o Pedro falou assim, falou assim com o advogado Lucas, pelo amor de Deus, eu quero falar, eu preciso de 1 minuto de fala. E ele, aí eu sei que ele encerrou a fala dele falando, que Deus te abençoe, fulana. Da mesma forma que ela tinha mandado um e-mail pra gente, sabe? Aí ele, graças a Deus, tô com a minha alma lavada agora. Porque, querendo ou não, a gente tem ali o lado do cliente que não aceita que tá errado também, mas a gente também tem o lado do advogado que não tem coragem de falar que o cliente tá errado. Então é aquele cliente que chega ali com uma demanda prescrita, aí você fala, fulano, não tem viabilidade, não tem por que eu aceitar isso, porque você vai perder. Mas eu acho que é tipo assim, se ganhar, ganhou. Talvez assim, eu duvido que eles tenham tudo isso aí arquivado. Depois de 9 anos eles não vão ter como provar. Tanto é que no que chegou pra mim, na notificação, não falava de data. Se não falava de data é porque eles já estavam mal intencionados, entendeu? Sim. E entra muito nas aventuras jurídicas, né? Você acredita que aquilo ali pode ter um provimento, mas assim, prescrição é questão básica, assim, de forma simplória, prescrição é assim, você tem um prazo para entrar com determinada ação judicialmente. Transcorreu esse prazo, você pode entender que aquilo ali foi devido, mas você não tem a possibilidade de reivindicar. Você perdeu o direito, caducou, né, o seu direito. Caducou. Então, não faz muito sentido a demanda. Então, assim, claro que o advogado ali batendo boca, não é assim, né, que a gente age. Eu simplesmente ia falar, meu Deus, vergonha alheia, vamos desligar a câmera. Eu acho que na hora que ligar. ele viu, ele falou assim, o que eu tô fazendo aqui? Então tá, vamos encerrar. Só que ele não perguntou pra ela. Então foi assim, foi bizarro a situação, sabe? Mas eu acho que ela quis tirar proveito mesmo. Vamos ver de onde que eu vou tirar um dinheirinho aqui, sabe? Então, é bizarro. E isso também, querendo ou não, eu acho que o mercado da advocacia colabora um pouco. Porque é o que você falou, é a questão do se ganhar, ganhou. Se ganhar, você me paga. E claro, gente, a gente tem que ter ali as demandas que são só no êxito, vamos dizer assim, para incentivar um pouco mais aquelas pessoas que não têm condições a buscarem o judiciário. Mas não é para banalizar. Não é uma coisa, você não tem prejuízo nenhum, bora. Você tem que pelo menos passar as expectativas. Não, vai funcionar, tem chance, não tem. Mas se o judiciário barrasse algumas situações logo no início, tipo assim, beleza, você tá entrando com isso aqui, mas cadê me prova, assim, logo, talvez o nosso judiciário não teria tantas coisas paradas por conta disso, porque olha o tempo, você gastou ali 40 minutos de uma audiência com conciliador, com não sei quem, parando para, às vezes, um processo que precisa dar andamento mais necessário para uma situação que não tinha sequer motivo de chegar onde chegou. Tempo e despesa, né? Que tem uma É despesa gasto. por trás. Sim. Exatamente. Então, é bem complicado essas situações. E agora a gente vai Para as perguntinhas rápidas. para o nosso momento de perguntas rápidas. São perguntas rápidas, respostas objetivas. Tá. Mas Mas o bem papo é bem tranquilas. legal demais, né? Vamos casar de novo. Eu queria. Então Mas vamos, você viu, eu gente. falei ali, Matheus já falou. Eu falo que eu quero fazer renovação de votos. Então vamos. Quanto? Tô pronta. 21 já tem? 3 3. anos. Faz com 5. 5. Aí, viu? Faz Tá, com vamos 5. preparar. Aí, João, ó. Vamos lá. Qual o casamento ou evento mais marcante que você organizou? Nossa. Não pode falar, Amanda. Assim, de verdade, eu não tenho um que tenha, assim, falado, assim, de bate-pronto, falado, nossa, isso aqui foi extremamente, se destacou perante os outros. É porque eu acho que cada casamento, ele tem uma história por trás que te marca. Mas eu acredito que o primeiro casamento que eu fiz
nessa época da pandemia foi um casamento marcante, assim, pra mim. Porque era tudo muito novo, a gente tava, né, ali, aquela situação sem saber, Como muito tempo seria? sem trabalhar. Então, é um casamento que talvez tenha sido marcante nesse sentido, sabe? Bacana. E o pedido de cliente mais inusitado que você já recebeu? Nossa, não lembro. Acho que eu vou ter que responder isso num próximo. Não lembro, assim, de um pedido inusitado. Então, acho que não teve um inusitado demais, Aline. Não. Que você não lembrar assim, será? Não, acho que não. Pode ser que depois eu lembre. Se eu lembrar, eu mando pra vocês. Se você pudesse voltar no tempo, teria feito alguma coisa diferente na sua trajetória? Nada, absolutamente nada. Tudo do jeitinho que foi e tá sendo. E uma curiosidade sobre a rotina dos cerimonialistas que o público não conhece. Uma curiosidade, todo mundo acha que a gente só trabalha no dia. E a gente trabalha muito antes. Então, assim, para eu entregar um evento num sábado, por exemplo, o meu trabalho vai começar, lógico, né? Tirando o processo da assessoria, mas meu trabalho pré-evento, que é contato com fornecedores, não sei o que, começa mais ou menos 2 semanas antes. Então, você pega aí 2 semanas, né, tipo 10 dias de trabalho só para fazer contato com o fornecedor, só para poder montar um cronograma de evento. Então todo mundo acha que é só a entrega ali no dia, mas existe todo um processo antes. E a outra, assim, uma curiosidade minha foi que eu não contratei a minha equipe para o meu casamento. Sério? É porque tava muito no começo. E eu me arrependo amargamente. Então, eu fechei foi o cerimonial junto com a decoração. Uma outra coisa que eu jamais indico para os meus noivos, né? Eu fiz isso e me arrependo. Então, Curiosidade, não façam essa aí não isso. tinha ideia. Aham. Não façam isso. Uma superstição do casamento que você acredita? Uma superstição? Essa eu acho que eu sei. Vamos ver, vou pensar. Tá. Deixa eu ver se eu pensei o mesmo que você vai responder. Será que você vai falar do... Não, depois você fala. Mas uma superstição... Não sei se é bem uma superstição, assim, mas eu acredito que a energia dos noivos, ela conta muito. Então, se os noivos estiverem com uma energia muito boa, se eles estiverem se entregando mesmo ao casamento, porque não é sempre que isso acontece, os convidados, eles vão sentir aquilo. Você nota, é muito, muito nítido quando tem um casal que é muito tranquilo, que está aproveitando o processo. Você enxerga isso muito claro nos fornecedores e nos convidados. Quando é um casal tenso, que deu trabalho, que é aquele casal complicado ao longo do processo, é certeiro de dar algum problema ali naquela reta final, no dia do evento, porque parece que atrai mesmo. Não, a gente fala isso de Atrai. cliente. aqui Atrai no demais. escritório. Atrai problema. Atrai problema. Tipo assim, você tem certeza que o processo... Claro que a gente nunca dá a certeza de um êxito. Mas você tem certeza que o processo pode caminhar para um êxito. No final, ele é improcedente. Você fala, Não tem condição. E família? Familiar sempre tem algum pepino. E pra quem me conhece, assim, sabe que eu tenho a superstição, na verdade, não é nem superstição, a do sol no sabonete. Eu ia falar do sol no sabonete. Que eu aprendi há muito tempo atrás. Eu acho que eu acredito tanto Que no tal do funciona. sol que funciona. Até que ele me deixou na mão esses tempos aí pra trás, mas é porque tinha que chover mesmo, porque tava precisando, né? Mas é um solzinho que eu desenho no sabonete, coloco na janela pra não chover no dia do casamento. E funcionou, né? No dia do Funcionou, casamento sou da Amanda eu prova fiz. viva. Eu fiz e ele tem bons êxitos. Se pudesse realizar o casamento dos sonhos de um famoso, quem seria? Da Sandy, gente, claro. Sério? Eu não sabia que você gostava da Sandy. Com certeza, sem pensar 2 vezes. Eu falo isso no meu Instagram. O povo famoso vai casar. Não adianta vir me pedir permuta, não, gente. Eu tenho que um caixa pra fechar. Mas se for a Sandy... Eu tô livre. disponível. Sandy separou agora, vai que ela queira casar novamente. Tá namorando, eu vi que boatos que tá namorando de Pois novo é. aí, ó. Sandy, tô Tô aqui. Vou pra Você Campinas. me chama pra trabalhar no cerimonial? Chamo. Você pode me treinar antes. Chamo. A gente vou montar uma equipe fãs de Sandy. Ô, Sandy, eu prometo, eu não posto nada. Fico de boas. Tranquilo. Só quero trabalhar no seu casamento. Melhor conselho pra quem vai casar. Contrato cerimonial, com certeza, a primeira coisa. Justo, também aconselho, tá? Foi minha primeira contratação. Não me arrependo de nada. Aline, foi um prazer te receber. Acho que nosso bate-papo foi muito tranquilo, divertido. Relembramos muita coisa. Casar é muito bom.
Podem vir que a água tá quentinha. Renovem votos. Já vamos programar a renovação. Mas quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe. É muito importante pra gente, falo isso aqui todo episódio, mas é a realidade, a gente precisa muito desse apoio de vocês. Vou começar pela Bruna, como sempre. Bruna.Araújo Alves. Mandinha FK, pode vir o jurídico. E deixa aqui nosso muito obrigada, a gente amou. E deixa o espaço também para você divulgar seu trabalho. Foi um prazer te receber. Gente, obrigada. Obrigada pela oportunidade de me falar um pouquinho, né, dos bastidores aí de cerimonial. Obrigada pela confiança. Sei que vocês conhecem muita gente do mercado, que as duas casaram. Então, ter sido escolhida foi realmente uma honra. E quem quiser acompanhar um pouquinho lá do cerimonial, tem polêmica, tem vídeos. Adoro fazer comentário de casamento famoso, que é o que faz sucesso lá. O Instagram é Hausmann Cerimonial. E muito obrigada pela oportunidade de vocês de vir falar aqui um pouquinho. Nós que agradecemos. Obrigada pela presença. Tchauzinho. Tchauzinho.